Vamos lá então, mais um Leadercast. Esse aqui, eu vou dizer que começou de um jeito diferente. Esse aqui funcionou assim. Estou eu lá, conectado nas minhas redes sociais, para lá e para cá, e acompanhando no Twitter, quando de repente entra uma thread. Para quem não conhece o que é thread, é o seguinte: quem usa o Twitter sabe que ali tem uma limitação de caracteres. Você pode escrever ali 140, 200 e poucos caracteres, não tem muito espaço para escrever. Então, quando a gente quer escrever um texto muito longo, a gente vai soltando um trechinho de cada vez e forma uma linha. Então você diz o seguinte: siga esta thread. O que significa? Você vai seguir um por um e no final de vários tweets você vai ter um texto grande, né? E ali entrou uma thread com um tema interessantíssimo. Quando eu li, falei, cara, alguém escrevendo um negócio com começo, meio e fim, sem militância. Será que dava um programa? Deixa eu arriscar. Peguei, entrei em contato, convidei e aqui estamos, né? Você já ouviu o programa, já sabe que ele começa com 3 perguntas que são as fundamentais, aquelas que são necessárias, né? E que são seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, primeiro, cumprimentar todo mundo, né? Agradecer a honra de estar aqui e dizer que antes de chegar aqui eu dei uma estudada, né, nos programas. Sim. E chegou nessa parte, né? Diga seu nome. Já começou difícil. O que eu vou falar pra esse cara? E aí? Bom, o meu nome é Júlia Kurtz, mas o pessoal na internet me conhece como Amanda Sindsman. Eu tenho 34 anos e eu sou jornalista. Jornalista. Pra quem não tá vendo, o bicho tá nervoso aqui, viu? Mas, cara... Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu chamei você pra conversar aqui porque você domina um tema que hoje é muito falado na sociedade. E eu vou retomar aqui. Eu não devia ter falado o bicho tá nervoso. Pra quem não... A bicha tá nervosa isso, também não funciona. Não. Olha, pra quem não tá vendo aqui, a bichinha tá nervosa aqui, viu, na frente da gente, sabe? Eu me acalmo com o tempo, não tem problema. Mas a gente vai. Eu sei que acalma. Faltou uma erva aqui, né? Faltou o seu chimarrão. O seu chimarrãozinho aqui, né? Mas olha, eu chamei você aqui porque você domina um tema que está em evidência na sociedade e você tratou de uma forma como eu nunca tinha visto ser tratado, né, no tempo, né? Você disse que é Júlia e é Amanda. Amanda é o nome que você escolheu para criar uma conta no Twitter e tudo mais, isso, né? Até entendo, né? Para não pouca misturar gente canal. sabe disso também, mas agora tá no ar. Agora tá no ar, né? Mas você não nasceu com o nome de Júlia. Não. O nome de Júlia está na sua certidão de nascimento. Na minha certidão de nascimento. Ok. E que você fez uma mudança. Fiz uma mudança. Com que nome você nasceu? Eu nasci com o nome de João. João. Bem comum, assim. Sim, o João que é Júlia. Nasceu, você está com 36. 34. Você tem irmãos? Ao todo, conto 11 irmãos. Sim. Com chance de ter mais. É mesmo? Uma família. 7 biológicos, uma de criação e 3 do meu padrasto. Padrasto, tá. E você nasceu onde? Eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sim. Tá? E praticamente vivi a vida inteira lá. Sim. Eu saí um curto pouco espaço de tempo morei em Porto Alegre para estudar. Sim. Depois morei um tempo no Rio de Janeiro, mas nada muito diferente disso. O que o Joãozinho queria ser quando crescesse? Como é que eu posso dizer? Porque eu acho a coisa mais engraçada. Porque eu costumava ler jornal, não entendia nada. Eu olhava o jornal, achava uau, as pessoas escrevendo. Então eu sempre tive essa queda pelo jornalismo. Sim. Eu acho que o que me empurrou mesmo, o que eu queria ser quando crescer, era produtora do Cacete Planeta. Produtora do Cacete Planeta. Porque na época que eu era criança, não era aqueles programinhas pequenos, uma vez por semana, era uma vez por mês. Sim. Então era um programa enorme, eu não entendia nada da crítica política, mas eu achava aquilo muito legal. Sim. E eu sempre queria fazer alguma coisa naquele estilo. Sim. E é interessante, né? Porque você estava no interior do Rio Grande do Sul, né? Vendo aqueles carioca louco, porque aquilo era, de certa forma, era até meio revolucionário, né? Porque eles entraram dentro do ambiente da Rede Globo com uma proposta que já veio sendo quebrada ali atrás, na TV Pirata, lembra da TV Pirata e tudo mais? Eu tinha medo da TV Pirata, porque eu não entendia que era o programa de sketch, mas eu assistia a abertura deles e me assustava, porque eu não tinha nexo. Sim.
Pra criança ainda. E aqueles caras eram muito loucos, né? Eram muito doidos. Mas a ideia então, você falou, pô, eu vou, quando crescer, me meter nessa ideia de escrever, de trabalhar com... Vou para humanas, já ficou claro pra você, que não ia ser exatas, né? Tá. Quando é que você começou a descobrir que existia alguma coisa diferente no teu jeito de ser, na tua... Porque você é uma pessoa trans. Sim. Uma pessoa trans, ok? E isso nem é a parte mais assustadora de mim, né? Isso, eu tô até com medo aqui de o que vai aparecer aqui. Mas quando é que você começa a descobrir que havia alguma coisa diferente no que você era comparado com outros garotos? Vamos ver, vamos explorar. Antes de responder, eu só queria deixar claro que essas opiniões que eu vou dar agora referem à minha experiência. Ok. Tá? Eu conheço outras meninas trans, estou conhecendo outros meninos trans agora que eu não conhecia. Sim. E a experiência de cada um deles é diferente uma da outra. Então a minha resposta, ela serve para mim, mas não necessariamente serve para os outros. Ok. Então, deixa eu fazer o meu statement aqui, tá? Então a minha ideia de trazer você aqui foi exatamente para ouvir uma história de alguém que vive num determinado contexto e tudo mais. E eu queria, ao ouvir tua história, entender que não existe um modelo, não tem um padrão, não tem um estereótipo, não tem uma coisa que você bate o olho e fala que todo mundo é assim. Não é. Cada pessoa não, eu só quero deixar claro porque alguém pode ouvir isso e depois pensar, não, mas eu conheço um caso que foi diferente. Não, eu não estou julgando esse caso, eu estou falando da minha experiência. Ok. Mas então, eu não vou saber precisar um ano, mas foi mais ou menos durante a puberdade. Tá? Que quando o corpo começa a mudar, as características de sexo secundário começam a aparecer. E eu vi que as características de sexo secundário que estavam aparecendo em mim não eram as que eu queria. É meio difícil de explicar, até entre nós, assim, é difícil, mas é como se, pra mim, né, as pessoas me olhassem e vissem algo que eu não era. Sim. E me tratassem de uma forma diferente do que eu queria. Sim. E foram anos encarando isso, na prática segurando para dentro, né, não botando para fora. Porque a minha jornada de transição mesmo começou há pouco mais de 3 anos. Sim. Então foram o que? 15, 16 anos guardando isso dentro de mim. Sim. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, fica até difícil de compreender, porque quando você fala de características de sexo secundário, evidentemente a primária são os órgãos genitais, é a barba, é o gogó, é todo aquele a desenho. A primária é o órgão genital específico. Sim. As secundárias é tudo que acontece na puberdade. Sim. Tá? Essa a questão de até a gente vai entrar nisso mais tarde para falar de cirurgia e tudo mais. Sim. Mas é essa parte da aparição dos órgãos sexuais secundários, da diferença secundária, né? Que vai definir mais ou menos como é que funciona a vida da pessoa depois. Sim. Tá? Então, antes disso, é muito difícil ter uma aparição de transexualidade. Sim, quer dizer, você está falando na puberdade. Na puberdade. Vão começar a surgir os pelos, vão começar a surgir o corpo vai mudar, a mudança do corpo, né? E ali então te dava um nó. Você acordava achando que todo mundo olhava o João e na tua cabeça não era o João. Não era. Como é que você processava isso? Como é que você sentia essa diferença? Bom, eu tinha um problema extra nisso tudo. Tá? E para explicar isso, eu vou ter que voltar a história um pouco mais. À vontade. Tá? Aqui é o Leadercast, então nós somos donos do tempo aqui. Você pode ir para frente, voltar, não tem problema. Então eu vou soltar um dado aqui agora e eu vou ter que deixar ele aí porque se eu explicar toda essa parte vai perder o nexo da história, mas eu prometo que vai ficar tudo claro. Tá. Então a minha história propriamente dita começa aos 3 dias de vida, quando a minha mãe biológica me abandonou no hospital. Tá? E eu fui criada por um casal adotivo. Um casal? Um casal adotivo. Adotivo. Tá. Então, eu tenho 2 pais e 2 mães. Então, assim, já... que você conhece? Não, eu só conheço o meu pai, não conheço o biológico. O seu não conhece o pai biológico? Meu pai biológico eu não conheço. A mãe biológica você conhece? A mãe biológica eu conheço. Tá. Então isso já gera muitos problemas, muito trauma. Tem muita literatura específica sobre isso explicando. A primeira é o trauma de perda, porque a criança, mesmo que ela seja nova, tenha poucos dias de vida, ela registra essa perda.
Então fica aquela coisa na cabeça. A minha mãe, que deveria ser a pessoa que me carregou na barriga, a pessoa que deveria ter cuidado de mim, não me quis. Uhum. Se a minha mãe não me quis, como é que alguém vai me querer? Uhum. E isso não se forma no pensamento de forma consciente. Então é algo que a gente vive na cabeça. Uma rejeição. Uma rejeição Tá. internalizada que você às vezes nem sabe que existe. Tá. Eu tive a sorte que os meus pais nunca me esconderam isso. Então nunca teve aquele momento, meu Deus, eu sou adotada. Uhum. Eu já sabia. Mas, assim, eu nunca tive vontade de ir atrás de família. Quando eu cheguei quando comecei a ficar mais velha, tudo. Quando eu já tinha idade para querer ir atrás, eu nunca quis. Tá. É uma jornada que eu só fui fazer mais tarde na vida. E você, esses pais que te adotaram, tinham filhos naturais? Não. 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 Você, então... 3 anos depois de mim, os meus pais adotaram uma outra pessoa, Ok, que é a minha irmã mais nova. ok, Então nós sempre fomos 2 filhos adotivos. ok. Você chegou a descobrir por que sua mãe te abandonou? Ela não chegou a me dizer, Uhum. mas ela me deixou meio claro. Eu já vou chegar nessa Tá, parte. tá bom. Porque assim, só linkar esses 2 fenômenos, né? Tá. Eu já tinha esse trauma de rejeição. E quando eu tinha 14, 15 anos, que essa época começou a aparecer minha disforia, era o que? 98, 99. Naquela época, ser gay assumido não era visto como é hoje. Ser trans ainda muito menos. Sim. Então, ficava aquela coisa. Se eu contar, ninguém mais vai me querer. E no Rio Grande, tia? No Rio Grande, pior ainda. Ah, Interior do Rio Grande do Sul, a informação demora para chegar. sim. Então não... A cabeça das pessoas é diferente, então demora, é mais lento. Então eu tinha muito medo disso na época. E me fala uma coisa, que idade você tinha na época? Que era? 14, 14, 15 anos, né? Você tinha uma compreensão do gay, sabe? Eu acho que eu gosto de pessoas do mesmo sexo que eu. Como é que você tinha essa compreensão? Porque tem uma diferença entre o gay e o transexual. Sim. Né? Então eu imagino uma criança se percebendo primeiro gay para na sequência se perceber trans. Imagino que seja assim. Não necessariamente, Tá. porque existem 2 coisas. Amanda, eu sou totalmente ignorante do assunto, tá? Então Não tem você problema. me quebra no meio cada vez que eu falar uma bobagem aqui. Não tem problema. Existem 2 conceitos, que é o conceito de quem você gosta. Sim, Tá? Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, isso é uma coisa. Tá. E outro, que é o como eu me vejo, que é a identidade de gênero. ok. Tá? Então eu posso muito bem ser um homem que gosta de homem, ser um homem que gosta de mulher, ser uma mulher que gosta de um dos dois, ser uma mulher que gosta dos dois. Sim, Ou eu posso, o meu problema pode ser outra coisa. Eu posso não me perceber do jeito que eu sou, independente de quem eu goste. sim, Tá? Existem casos registrados de transexuais que antes de se assumirem levavam uma vida heterossexual normal. Homem gostava de mulher, mas a mulher gostava de homem. E só foram descobrir gosto pelo sexo oposto depois da transição. depois da transição. Tá, você está marcando um momento, tem um momento de transição que a gente vai chegar nele ali, né? Como é que você conduziu esse teu... Porque você já criou um ambiente para mim que é complicado. Quer dizer, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, estou numa família na qual eu sou adotado, sinto que algo diferente acontece comigo. Você estava na escola. E não tinha com quem conversar. Então, havia um bullying, você manifestava essa tua diferença de alguma forma? Não? Havia bullying. Sim, E eu sempre sofri bullying, mas não por isso. Porque essa questão de transexualidade é uma coisa que eu mantive muito guardada. sim. Sabe? Nunca evitava manifestar do jeito que eu podia. Como é que eu vou te dar um exemplo? Um homem que repara numa roupa de uma menina. Sim, Tá? Um adolescente, digamos, repara numa roupa de uma menina e faz um comentário. Tá? Um comentário inocente. sim, Ele não está necessariamente sendo trans. Ele viu uma coisa e está comentando. sim. Mas como é que eu vou saber se as pessoas não vão ver que tem algo errado comigo? Sem Sabe? você perceber que está dando... Era aquela paranoia autogerada. Sim, Sabe? Eu tô dando deixa, as pessoas vão perceber que eu tô escondendo alguma coisa, sim. e isso pressiona. É um dos motivos pelo qual transexuais têm maior incidência de doenças mentais também. É muita... Não, eu imagino que você tem que estar se policiando. Extremamente. O jeito que eu vou tossir, o jeito que eu espirro, a maneira como eu olho. Quer dizer, eu tenho que ter um gestual
que eu não posso deixar transparecer que tem alguma coisa, caso, se isso aparecer, eu serei agredido. Se eu fizer um gesto mais feminino, as pessoas vão olhar pra mim. Sim. Vão descobrir. Elas não podem descobrir. Porque se me descobrirem, eu vou ficar sozinha. Sabe? É toda essa carga. E não é fácil. Sim. E criança. Criança. Carregando isso criança, né? Como é que você tá, bom, vamos tentar separar a tua vida. Tem duas coisas. Você está na escola, você está estudando, você vai estudar para alguma coisa, você definiu que você queria ser jornalista, e ali eu vou conduzir minha vida nessa direção. Foi isso que você foi fazendo. Na hora de procurar a universidade e tudo mais, você foi buscar para jornalismo, é isso? Não. Não, vamos lá. É assim, nessa época, isso em 98, 99, foi a época que começou a internet no Brasil. Internet comercial do jeito que nós conhecemos hoje. Sim. A web 1.0 ainda, mas... Então, eu queria fazer algo na internet. Depois eu fui descobrir que eu queria comunicação na internet. Mas na época esse conceito de jornalismo e internet, os dois não se misturavam. Então eu fui fazer ciência da computação. É algo totalmente lá no outro lado, né? Mas tá perto ali, tá no TI. Tá perto. Tá no TI. Na época não. Tá. Na época isso não existia. Tá. Aí eu fiz um semestre, não me adaptei, larguei, sabe? E naquela época eu tava escrevendo textinho, nada demais, sabe? Era texto para os colegas, sabe? Tipo editorialzinho de jornalzinho de escola, nada. Sim. E daí eu gosto de escrever, eu vou escrever, eu vou fazer letras. Aí eu fiz, isso foi metade de 2002. Eu fiz letras 1 ano e meio, durante 2002 e 2003. Aonde? Em Passo Fundo mesmo. Passo Fundo. Tudo isso em Passo Fundo. Tá. E aí chegou uma parte da vida que eu decidi, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui, eu quero fazer, não necessariamente fazer outra coisa, mas eu quero trocar de cidade. Então eu larguei a faculdade. Por que você quis trocar de cidade? Para ir para um lugar maior? Ir para um lugar maior, ter outras experiências. Sim. Eu tinha o quê? 18, 19 anos na época, eu estava na idade de sonhar alto. Então eu larguei a faculdade e fiquei um semestre estudando. E fui fazer vestibular fora. Então eu fiz 3 vestibulares. Eu fiz para letras na URGS e na Federal do Paraná, Curitiba. E fiz jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. A única que eu não passei foi na URGS. Então eu tinha que escolher. Ou eu ficava em Curitiba, ou eu ia para Porto Alegre. E eu escolhi Porto Alegre, talvez pelo pior dos motivos, porque eu conhecia gente lá. Porque daí eu não ia me sentir sozinha. Porque essa questão de solidão, que é comum em pessoas trans, mas bate muito martelo na cabeça. Sim. Né? Ainda mais adoção e tudo mais. Tu lembra que nessa época tem todo esse turbilhão em mim. Sim. Só que eu não sei lidar com isso. Então eu fui para Porto Alegre. Eu fiquei 2 anos e meio. E foi Você não tinha se aberto nem com os pais? Nem com os pais. Com ninguém? Ninguém. Você estava sozinho? Ninguém sabia. Tá? E não tinha aquela coisa. O gay, aí já faz uns anos depois, né? O gay já estava começando a ser mais aceito. Sim. O meu melhor amigo nessa época, que é meu melhor amigo até hoje, ele é gay. Tá? Hoje em dia ele é assumido. Nessa época, ele era também totalmente armário. Sim. Sabe? Então, a gente vivia mais nessa exclusão. Mas eu não tinha nem falado pra ele ainda. Eu fui falar pra ele anos depois disso. E ainda assim, para tomar uma atitude, demorou mais uns anos. Enfim, eu fiquei 1 ano e meio em Porto Alegre e a solidão começou a pesar. E daí que me deu um surto de depressão braba. Eu acordava de manhã, não conseguia sair da cama, perdi a aula, perdi quase um semestre inteiro por falta, porque não conseguia sair da cama. O máximo que eu saía de casa, tinha dias, era para ir no mercado comprar comida. E não tinha ninguém cuidando de você? Não. Morando sozinha. Caramba. Teve acho que foi no meu aniversário. Eu tinha ido pra casa e era um domingo, eu tava voltando pra Porto Alegre. Eu não sei como eu consegui entrar no ônibus, porque a minha vontade era de sair correndo. E sair chorar num canto qualquer, porque eu não queria voltar. Porque tinha dias que eu não conversava com ninguém. Sim. Lembra? Isso é 2000 e pouco, então não tinha nem internet. Sim. Era internet de escada, então se conectasse de dia, adeus conta telefônica. Sim. Não é fácil, não é fácil.
Bom, precisamos sair dessa, né? Uhum. O que acontece? Bom, em 2007 eu não aguentei mais, tranquei a faculdade. E eu transferi minha faculdade de volta para Passo Fundo. Uhum. Aí lá, como eu tinha família, tinha um suporte melhor, tudo, eu fiquei por lá e consegui terminar a faculdade. Assim, isso foi em 2010 que eu cheguei a terminar. Ok. Tá? Mas tem um hiato interessante aí. Quando eu comecei, eu tinha feito uns estágios em Porto Alegre. Eu trabalhei na própria faculdade, laboratório de jornalismo online, né? Que daí já era um pouco mais pra frente, já tinha experiência de jornalismo online, que foi lá que eu vi. Eu gosto disso. Não tem... Eu fiz depois alguns trabalhos para chegar nessa parte. Eu tenho alguns trabalhos acadêmicos nesse lado também. Que lado do? Cibercultura. Tudo de cybercultura. Você mergulhou... Tentei. Tá, mas você tirou um diploma de quê? O que era seu diploma? Meu diploma de jornalismo. 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 Tá. Você largou pra trás tudo que era UTI, ficou. Fiquei no jornalismo. Tá. Uhum. Tá. E eu queria seguir essa área, cyberjornalismo, na época Twitter era incipiente, era a época do Orkut, né? Mas ninguém usava isso como ferramenta de comunicação direito ainda. Imagina, né? Ainda mais no interior. Não, imagina, você falando isso hoje em dia, quando essas coisas são... O Twitter está sendo usado para dar um balão na imprensa, né? Ele é até mais importante em alguns momentos do que a própria imprensa normal. A gente lembrar que teve um dia que a gente olhou para isso e falou que para que serve um treco que só tem 140 caracteres? Que merda que é isso, né? Na época, para publicar no Twitter, tu mandava SMS pro Twitter. Não tinha internet no celular, era os Nokiazão antigo. Então eu fazia experiências de jornalismo por Twitter, por conta própria. Ninguém me falava nada. Sim. Então eu saía na rua, vi alguma coisa, vou publicar pelo Twitter. Num celular sem internet, era SMS. SMS internacional, pensa na conta depois. Sabe? Aí chegava pros professores de jornalismo. Ah, porque o Twitter é isso. O que é Twitter? Sabe? Ou porque vamos fazer o jornalismo do Orkut. Não dá. Então isso foi meio desanimador. Tinha um professor só que entendia um pouco mais de jornalismo online. E na época eu consegui fazer com que ele fosse pegar uma linha de pesquisa, eu fui orientanda dele, né? E ele ia ser meu orientador do TCC. Sim. No semestre que eu protocolei ele de meu orientador, ele pediu demissão. Sim. Então eu fiquei lá, tá. E agora? Ninguém mais entende do assunto. Eu não tenho onde conseguir bibliografia. Conheço quase ninguém na área. Aí eu tive que mudar minha monografia, achar outro orientador. Aí eu fiz... Quer dizer, você de alguma maneira espelha na tua atividade profissional um problema que você tinha na vida pessoal. De novo eu tô sozinha, de novo as pessoas não têm que conversar, não tem interlocutor. Tá. Nesse meio tempo, eu tinha uma amiga que trabalhava de secretária no jornal. Essa parte é engraçada. E eu comentei com ela, solta o meu currículo aí, né? Mandei pra ela, ela imprimiu, bonitinho, e entregou pra editora. A editora pegou meu currículo, dobrou ele e botou na mesa de rascunho sem ler. Tá. Eu não sabia disso na época, não fiquei sabendo depois. Essas folhas de rascunho foram parar na mesa de pauta depois. E a redação estava mexendo, fazendo as pautas nas folhas, viraram a folha. Olha, tem um currículo aqui, vamos chamar esse cara. Do nada? Do nada, assim, meu. Eu lembro, eu tava entrando na aula de noite e me ligaram, vem amanhã pro jornal, nós queremos fazer um teste contigo. Jornal local, né? Aí eu fui no outro dia, fiz o teste. Meu primeiro estágio, tipo, na área, assim, propriamente, trabalhando como repórter. Fiquei um tempo lá. Aí, eu e mais 3 colegas, nós saímos do jornal, que deu confusões internas, aquela coisa básica. E nós abrimos o nosso próprio jornal. Deixa eu perguntar uma coisa antes de você partir para a tua experiência de empreendedorismo aí. Quando você chega no jornal para fazer a tua avaliação, etc e tal, chegou um garoto? Sim. Chegou um gay? Chegou um garoto. Chegou um garoto que não tinha nem demonstrava nada. Não era, você não tinha nenhum tipo de característica que... Não. Okay. Olha assim, essa imagem do gay estereotipado eu nunca fui. Ok. Nunca fui. Sim. Eu vou voltar nisso depois. Aí nós fizemos essa experiência do jornal. E aquela coisa, né? 4 jornalistas achando, vou fazer jornalismo e vai dar certo. Sim. Não deu certo.
Esse eu sempre repito aqui no programa, tá? Que eu falo que 3 artistas se juntam, alucinados com a sua arte, achando que a arte em si vai fazer acontecer e esquece que tem que administrar o treco, que tem que contador, que tem um mundo por trás onde a arte, que bem feita, não é nem o principal. Você pode ser o melhor artista do mundo, Sim. se não cuidar direito, você vai desandar teu negócio, né? Nós conseguimos manter o jornal por 6 meses, Uhum, conseguimos quase fechar as contas uhum, na hora de encerrar. Aí ficou R$400 de conta para pagar, então pelo menos era pouca coisa. sim. Então não deu muito certa a experiência. Mas como experiência de vida aprendi bastante, né? Então, Imagino. Era um jornal o quê? Semanário? O que que era? quinzenal, Quinzenal em Passo em Fundo. Passo Fundo. Impresso, com tiragem. Impresso, É? só que aquela coisa, né? Tiragem, como a gente não tinha gráfica, Sim. tiragem de fora, Sim. em outra gráfica, aí tem tiragem mínima, aí tem que ver. Eu não posso tirar exatamente o que eu preciso, que vai ficar muito caro. Então sobrava pilhas e pilhas de jornal que a gente saía distribuindo, mas a princípio era para ser vendido. Uhum. Tá. E aí, continue. Isso foi final de 2007, né? E em 2008 aí eu continuei. Vamos dar um tempo nisso, vou focar na faculdade. Tá? Aí eu peguei estágio numa rádio. Trabalhei alguns meses numa rádio, saí para fazer meu TCC. Isso foi início de 2008. Tá? Eu fazia produção de reportagem em rádio, então edição de áudio, essas coisas. O fato de você estar trabalhando resolveu uma parte da tua questão social, de grupos de pessoas, você tinha amigos, você tinha grupos de... Eu tinha amigos, Sim. tá? Mas é aquela coisa, armário. Tá? O armário só vai desabar depois. Tá. Tá? Vai acontecer muita coisa antes. Tá. Tá? Nessa época eu queria adiantar minha faculdade e me formar logo. Então eu fazia aula segunda, sábado de manhã, segunda, sexta de noite e trabalhava de tarde. Um semestre inteiro assim. No final desse semestre, eu resolvi, não, eu tenho que fazer meu TCC, eu quero focar no TCC. Então no semestre seguinte eu peguei o mínimo de cadeiras possível, larguei do estágio e fui escrever. Aí, nesse meio tempo, eu saí com os amigos. A gente saiu numa noite, nós fomos numa boate gay. Foi a minha primeira vez. Uhum. Tá? Nessa boate gay, eu tive minha primeira experiência homossexual. Uhum. Isso eu tinha 24, 25 anos. Já veio que foi uma experiência tardia, né? Tá. E os amigos estavam com você? Eram outros amigos. Tá? Gays? Gays. Você sabia que eles eram gays? Sim. Ok. Tá? Pra eles você tava no armário ainda ou não? Pra eles não. Pra eles eu era uma pessoa que topava tudo. Ok. Mas nunca acontecia nada comigo. Tá. E então, foi a minha primeira experiência homossexual. Depois dela, não foi grandes coisas, mas foi aquela coisa que a gente só lembra que foi a primeira. Aí, eu passei uma semana com crise de identidade. O que tá acontecendo comigo? Eu me olhava no espelho, tá, beleza, eu sou gay. Mas aquilo não me dava satisfação. Não me dava. Uhum. Tá? Eu vou ficar um gay mais estereotipado. Não acontecia nada, sabe? Continua a mesma pessoa, em suma. Mas aquilo me incomodava porque, tá, eu fiz algo que de certa forma rompi uma barreira minha. Uhum. Nada mudou. E eu tô vendo que não vai mudar nada. Isso não é quem eu sou. Sabe? Uhum. Beleza. O final daquele ano, eu peguei um trabalho de férias nos Estados Unidos. Passei 3 meses no Alasca. No Alasca? No Alasca. Opa. Surgiu a oportunidade. Eu pensei, quando é que eu vou ir tão longe, né, na vida? Sim. Tão longe de casa, no caso, né? Vamos conhecer, né? Não custa. Peguei o dia que durava 1 hora, amanhecia às 10, anoitecia às 11, a aurora boreal. Foi uma experiência incrível. Uhum. Tá? Juntei uma grana, essa grana pagou meu tratamento. Uhum. 10 anos depois, né? Então, valeu a pena. Em 2010 eu me formei. E nessa época eu comecei a namorar. Tá? Comecei a namorar uma menina. Uma menina? Uma menina. Tá? Isso era 2010. Eu já tinha 26, 27 anos. Uhum. E ela era do Rio. Então nós estamos lidando agora com alguém que se acha bissexual. Sim.
Tá. Não é necessariamente que se acha bissexual, é alguém que teve uma experiência homossexual só Sim. e tá seguindo a vida. Tá? Ok. E eu fui morar com ela no Rio. Passei 3 anos lá morando com ela no Rio. Tá? Nosso namoro durou 5 anos, na verdade. Uhum. Eu fiquei um tempo lá com ela. Sim. Aí eu voltei pra casa. E nesse meio tempo eu achei um emprego. Naquela mesma rádio que eu trabalhei. Pausa. Agora eu vou fazer minhas cutucadas aqui. Você estando com ela, Sim. para você era uma coisa... Era bom? Era bom. Era normal? Você gostava de estar com ela? Ao ter relações sexuais com ela, eram prazerosas? Era uma coisa... você não estava se obrigando a nada? É meio difícil de explicar, porque não é necessariamente se obrigar. Sim. Sabe? Eu tava com ela o que eu queria. Ninguém me brigou, ninguém... Você gostava dela? Gostava. Sabe? Genuinamente. Não é que eu não gostava, não é questão de gostar dela, eu não gostava de mim. Sabe? Sim. Aquilo que eu te falei antes. As pessoas me olhavam e viam outra pessoa. Eu não podia me expressar, alguma coisa sempre ficava trancada. Sim. Então é nesse sentido. Até um dos problemas que eu tinha por causa disso, na época que eu comecei o jornalismo, eu não conseguia ligar pra fonte. Você não conseguia ligar pra fonte? Não. Se eu não conhecia a pessoa, Sim. eu ligava de boas. Mas se eu precisava falar com ela de novo, Sim. eu não conseguia ligar. Não conseguia falar com a pessoa. Aquela coisa do medo de Uma relação. insegurança, uma insegurança. Tá. Mas termina lá com a menina que você teve lá. Aí, Imagina, você então durante 3 anos você teve intimidade com ela. Sim. E você chegou a ponto de se abrir com ela, de comentar alguma coisa ou nunca? não. Quer dizer, você dividindo a casa com uma pessoa que era sua namorada, você também não se abriu para ela? Não. Pra ver como era. Mas- Porque mas- tinha essa questão da. Volta pro trauma de abandono. Sim. Tá? Se as pessoas me conhecerem como eu sou, elas não vão mais me querer por perto. Uhum. É toda essa ideia na cabeça, Sim. martelando, e martelando, e martelando. Inconscientemente, não tem. Sim. Aí, nesse meio tempo, eu consegui um emprego na rádio, em Passo Fundo. Onde me chamaram para montar toda a estrutura de internet deles. Cuidar de site, administrar redes sociais, que na época era Facebook, Twitter, Foursquare, na época era grande, hoje não tem mais. Na época não tinha Instagram também, pré-Instagram. Sim. Então eu montei toda a estrutura deles de redes, eu tinha acesso, graças a colegas, assim, colega que comenta com colega, eu tinha acesso aos dados da concorrência, né? Os nossos dados eram maiores que os deles, Sim. tá? Pelo menos isso, tá? O nosso crescimento no Facebook era gigantesco. Eu queria fazer 2 coisas que eu queria fazer na época. Era transmissão de jogo, futebol, por live chat, Uhum. e transmissão da rádio via internet. Tá. YouTube na época. Só que essas coisas, de novo, voltamos pra lá. Interior do Rio Grande do Sul, ninguém conhece isso, Uhum. ninguém aposta. Hoje em dia é normal, uma rádio tu pega. Sim. Na época eu queria fazer, não me deixaram. Eu submeti os planos pra diretoria, não queriam. O site também tinha um problema enorme, porque ele foi feito sem propaganda. Então ele não rendia. Aí eu falava pra eles, tem um problema. E você era só despesa? Você só era despesa? Eu só era despesa, porque não tinha como render. Sim. O meu emprego foi feito para não render. O que eu fiz? Eu comecei a pensar em coisa alternativa. Ajudava na produção, ajudava na locução, pedi permissão para entrar na rádio como repórter, fazia isso. Sabe? Uhum. Porque o meu cargo não foi feito para lucrar. Você precisava mostrar que tem um valor. Uhum. Ok. Não deu certo. A rádio passou por uma reestruturação, algum tempo depois, e eles excluíram o meu cargo. Então, foi tipo no dia que eu saí de férias, praticamente. Sim. Aí, tá, eu tô sem emprego, tenho um pouco de grana, perspectiva na cidade não tenho, porque eu já tinha trabalhado nos 2 jornais naquela altura. Eu tenho uma namorada no Rio, eu vou pra lá. Aí eu fui pro Rio e lá eu conheci um cara, né? Ele escrevia pra Globo, me apresentou pro pessoal e eu comecei a escrever pra Globo também, pro Tech Tudo, falando sobre tecnologia. Ok. E eu passei. Você era freela?
freela. Você tá fazendo um freelancer. Tô fazendo freelance no Rio, sem conhecer o Rio, sem conhecer ninguém no Rio. E eu passei os próximos 6 anos fazendo freelance. Tecnologia, celular, escrevendo sobre celular, escrevendo sobre o WhatsApp, esses vírus grandes ataques de vírus que aconteceram no mundo, eu sabia de tudo sobre todos. E assim ia. Assinando como João, tudo. Tudo como João. Na época não existia nem Amanda. E assim foi. Até que no final de 2016 o meu namoro acabou. Foi um negócio totalmente traumático, assim. Porque nós dois sofríamos depressão, nenhum dos dois estava se tratando na época. E os dois sabiam? Os dois sabiam. Os dois sabiam? Nem os dois se tratavam? Nenhum se tratava e a bomba foi se armando e explodiu. Sim. Então, quando eu vejo, eu tô de volta em casa. A casa que eu tava montando, perdi ela completa. Tô sozinha. Não tenho nada, não tenho emprego bom em vista. Tenho 33 anos. Não, isso foi em 2016. 2016, 32. 32 anos. 32. Não tenho perspectiva. A minha mãe já nessa época, eu morava com a minha mãe antes, né? A minha mãe tava morando com o meu padrasto, não tinha lugar pra eu ficar, daí comecei a morar com os meus avós. Foi uma fase bem ruim. E aí que foi aquela coisa, o que eu vou fazer da vida? E agora vai entrar na história um personagem totalmente inesperado. Sim. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Porque o que acontece? Nessa época, eu tava lendo o Mínimo. Foi uns 6, 8 meses depois que lançaram o Mínimo. Sim. E eu tinha O Mínimo que você precisa saber, para não ser um idiota, que é a coletânea de artigos do Olavo de Carvalho, organizada pelo Felipe Moura Brasil, e que é um best-seller gigantesco. E eu tava lendo o Mínimo. E num dos primeiros artigos do Mínimo, o Olavo fala sobre o Viktor Frankl. Sim. Que ele escreveu Em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido. E ele dá uma resumida do que o Frankl fala, que é o seguinte: a vida é feita de descobrir sentido. E as pessoas que descobrem um sentido na vida costumam ser mais felizes do que as que não têm. Sim. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu queria ler o livro do Frankl. Demorei 3 anos, eu li no início desse ano só, mas eu li. E eu fiquei com isso na cabeça. E agora? Eu não tenho nada. Não tenho uma casa pra chamar de minha, não tenho... Mal tenho as roupas do corpo, que várias ficaram lá. Ficaram no Rio. O que eu vou fazer da vida? Então, eu tenho essa coisa gravada em mim. Eu não tenho nada mais pra perder. Eu vou ser trans, vou sair do armário. Peraí. Vou sair do armário pra ser gay, vou sair do armário pra ser trans. Vou sair do armário pra ser trans. Já tinha passado pela sua cabeça, então? Porque agora há pouco você chegou e falou assim: olha, tive a primeira experiência homossexual, entendi que aquilo não me bastava, aquilo não mudava nada em mim. Quando é que você começou a avaliar a possibilidade de que é mais do que ser simplesmente um homem que gosta de outro homem? Eu vou fazer uma mudança. Não tem problema. Aquilo que eu te falei, eu comecei a sentir que tinha algo estranho em mim na puberdade. E a festa de 15 anos era horrível. Olhava para as meninas e, meu Deus, eu queria estar usando essa roupa. Sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Sabe? Então, isso eu sempre tive. Até descobrir que ser gay e ser trans são duas coisas diferentes, demorou uns anos, eu não vou saber precisar quando. Eu lembro que teve uma matéria, acho que foi de capa, da Veja. Isso 20 anos atrás, não sei precisar quando. Sobre comportamento, que entrevistava homens gays. E apareceu um cara lá, devia ter uns 30 e poucos anos na época, cabelo bem penteado, de terno. Tu olhava pra ele e dizia que era homem. Não, eu tenho um namorado. Sabe? Daí perguntaram pra ele: tu nunca quis ser mulher? Olha, eu já pensei se era isso que estava acontecendo comigo, mas eu cheguei à conclusão que não. E foi aí que pra mim começou a ter essa diferenciação. O que eu quero ser e quem eu quero pegar, digamos assim. Sim. Sabe? Então, foi aí que começou.
Aí quando eu tive minha primeira experiência, tá beleza, então eu posso ser um gay. Foi o que eu pensei. Mas não deu certo. Tá? Então, tanto que eu tive uma outra experiência heterossexual e tudo. Até eu comecei com uma prima minha algum tempo atrás, ela me perguntou justamente isso. Por que tu namorou com uma menina se tu sabia que não era o que tu queria? A próxima pergunta que eu faria era essa aí. Tá. Eu vou te falar a mesma coisa que eu falei pra ela. Eu tentei. Sabe? Vamos ver, talvez eu só precise de uma experiência. Sim. Sabe? Talvez é só confusão. Que eu acho que deve ser normal com quase todo mundo. Todo mundo. Hoje em dia todo mundo experiência. Sim, deixa eu me dar uma chance de ver até onde se muda alguma coisa. Sim, né? Hoje em dia todo mundo experimenta alguma coisa nova. Só que as minhas demoraram mais tempo. Sim. Tá. Então, eu tô na casa dos meus avós, não sei o que fazer da vida, decido sair do armário como trans. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás de terapia. Terapia específica. Aí eu fui atrás de um psiquiatra. Em Passo Fundo. Passo Fundo. Tá. Você tinha estudado alguma coisa Já. sobre trans? Já. Tinha conversado com alguém trans? Eu tinha conversado com esse meu melhor amigo já. Que é o gay. Que é gay. Que não é trans. Tá. E ele é médico, sabe? Então ele já tinha conhecimentos maiores sobre o assunto, porque ele estudou por ele também, né? Tá. Estudou as próprias características. Tá. Então a gente já tinha abertura para isso. Você entendeu onde é que você estava mexendo? Você sacou o tamanho da encrenca que viria pela frente? Mas é aquela coisa. Eu sei que não vai dar coisa boa, mas eu já tô numa posição que não tá dando coisa boa. Você deu a tinta que você falou, não tinha nada a perder. Eu já não tinha mais nada a perder. Vamos atrás. Tá? O pior que vai acontecer não dá certo. E se não dá certo, ninguém vai ficar sabendo. Aí eu fui atrás de um psiquiatra, comecei a tomar remédio, né? Antidepressivo. Lá em Passo Fundo. Então você foi ao psiquiatra para tratar da depressão. Da depressão também. Nada a ver com a questão da mudança. Não, porque depressão é uma coisa que eu já estava encarando há 10 anos. Desde que eu voltei de Porto Homem, Alegre. mulher, não importa. Isso era para depois. Tá. Aí eu peguei uma psicóloga que já tinha experiência nesses assuntos. Do trans. De transexualidade. Tá. Em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Tá. Os casos em Passo Fundo, em comparação, são bem poucos. Imagina. Porque a estimativa é que 0,06% da população seja transexual. Sim. Tá? Então, Passo Fundo tem o que? 180 mil habitantes, 18 pessoas. Nem sei quanto vai dar isso. Sim. Por aí. Sabe? Tem um grupo de transexuais da cidade e dá umas 30, sabe? Então, deve ser por aí. E aí, a primeira coisa que ela me fala é: tudo bem, nós vamos tratar da tua transexualidade. Só que, antes de tu entrar em qualquer regime de hormônio, qualquer mudança física, a melhor coisa que tu tem a fazer é tratar todos os teus problemas que tu tem pendentes. Porque se o que tu tem não é disforia de gênero, é outra coisa, tratando disso vai aliviar a disforia e tu não vai fazer um tratamento que tu possa se arrepender depois. E se tu tiver disforia e for pro tratamento, tratando disso antes vai ser mais fácil que tratar depois. Nós estamos em 2016. Em 2016. A disforia de gênero já estava estabelecida. Já estava estabelecida. Já se sabia, já tinha literatura a respeito. Já. Quando você conversar, já havia. Você podia ir para a internet e descobrir o que estava acontecendo. Só que o problema é o seguinte: disforia de gênero tem muita literatura. Essa literatura não é conclusiva. Sim. E o que tem ninguém sabe o que é. Tá? Porque assim, uma das ideias que a gente tem no imaginário popular é que a pessoa acorda um dia e diz: vou ser mulher. A partir de agora eu sou mulher, não quero que ninguém me trate. O contrário que me tratar é transfobia. Sim. Não funciona assim. No momento que tu entende o que está acontecendo, é noite sem dormir, é choro sem saber porquê, ver as coisas acontecerem diferente do que tu espera, sabe? Não é feliz. Não é uma coisa que tu sai correndo feliz. Eu sou trans, que bom. Eu vou voltar nisso depois. Porque eu tinha 2 problemas nessa época que eu tinha que tratar. Primeiro era a relação com meu pai. Meus pais se separaram em 2007, na época que eu estava em Porto Alegre.
Porque a minha mãe pegou meu pai com outro homem na cama. Tá? Seu pai adotivo Meu pai é adotivo. foi descobrir tardiamente, ou não, Ou não. que gostava Uhum. que era bi. Aí alguma coisa assim. eu ouvi histórias assim, da minha mãe falando que o casamento dela foi forçado, agora ela entendia por quê, que a minha avó, já falecida, sabia disso e forçou meu pai a casar pra não dar problema pra família. Esse tipo de coisa. Até onde isso é verdade eu não sei, também não tô aqui pra julgar. E também não teve nenhuma influência na tua educação, Não. em nada do que você... Não sei, porque o meu pai, o adotivo, ele era meio distante. Sim, Sabe? Pra mim, criança, né? Aquilo é normal. Pais são distantes dos filhos. sim. Sabe? A minha mãe pegava muito no meu pé, educação, essas coisas. Mães são assim. Sim. Eu não tinha essa experiência de outro pai e outra mãe. Quer dizer, você derruba qualquer explicação de que houve um modelo que você seguiu que te influenciou. Aquela história, um casal gay educando uma criança, ela necessariamente vai virar gay, né? Que tem uma conversa assim, né? Isso não é assim, não é assim que funciona. E você não teve ninguém te pressionando para te Não. empurrar para qualquer Não, até porque direção. o meu pai tava no armário maior do que o que eu tava, né? Sim. Só que ninguém sabia. Tá? Então, a gente tinha brigado. Nem foi por isso, sabe? Foi por outros motivos. A gente brigou, a gente não se falou mais. Então a minha psicóloga falou: se ajeita com teu pai. Não tem por que ficar. E outra coisa foi justamente essa questão da família. Uhum. Vai atrás da tua família biológica. Porque talvez o teu grande problema esteja escondido aí, nesse Sim. trauma da infância, e tu vai resolver e vai ser uma pessoa feliz, não vai precisar de tratamento. Eu fui. Sim. Tá? O nome da minha mãe biológica não ficou registrado nos anais, no hospital. Por sorte, o meu pai anotou todos os dados que ele tinha e me passou. Aí, nesse meio tempo, eu já fui falar com ele, a gente se encontrou, tomou um café, ficamos de boas. Vocês tinham brigado por quê? Questão de trabalho. Eu tava estressado no trabalho, Uhum. sabe? E meu pai sempre foi impulsivo. E ele queria me... Eu tava num dia, eu tive um surto depressivo. Tá? E meu pai queria me jogar no trabalho tendo um ataque. Uhum. Sabe, eu não quis. Daí a gente parou de falar. Em resumo, Sim. aí beleza, eu peguei o nome da minha mãe, peguei todas as informações. Vamos atrás. Agora, hoje em dia tem internet. Tu joga o nome da pessoa, aparece. No mínimo você vai achar 3 homônimos. ou não um processo contra ela, né? Vai Uhum. achar uma coisa na justiça, tem um jeito de começar a procura. Então eu cheguei no Google, Uhum. digitei o nome da minha mãe biológica, nada. Tá, e agora? Então vamos começar a lidar com as possibilidades. Primeiro, é um nome falso, não tem registro, sabe? Ou tá incompleto. Vamos ver, tá? Fiquei uma semana assim procurando isso, vendo atualizações. Eu tinha o nome do meu avô também, nada. A cidade que tinha, ela estava registrada como sendo de Palmeira das Missões, ela não era de Palmeira. Uhum. Tá? Todos os dados inconclusivos. Sim. Bom, eu sou jornalista, né? Vamos fazer o que Investigar. Vamos fazer o que o jornalista faz melhor. Uhum. Abri o Facebook, digitei o sobrenome dela, Palmeira das Missões, aquela lista enorme de pessoas, abri uma por uma e fui colando. Meu nome é tal, eu tô fazendo tal coisa, eu tô procurando fulano e tal, qualquer informação vai ser boa. Umas 50 pessoas. Nada. Uhum. E eu, tá, vamos tentar outra coisa. Nesse meio tempo, a minha avó quebrou o braço. E ela tinha problema de equilíbrio. E ela quebrou o mesmo braço pela segunda vez no mesmo lugar. Não tinha conserto, tiveram que pôr uma prótese. A prótese dela infeccionou, ela teve infecção generalizada e morreu por causa disso. Isso tudo foi ao longo de 6 meses. Mas quando ela teve isso, parou tudo da vida de todo mundo. Tá? Eu, minha mãe, meu avô, todo mundo
parou tudo pra cuidar dela. E foi assim, foi horrível, porque eu passava noites no hospital dormindo com ela. Ela não tinha controle, né? Defecava de madrugada nas fraldas, tinha que chamar o enfermeiro, não tinha cama para dormir, tinha que dormir no sofá, que era, sabe? E eu fazia isso, minha mãe fazia isso, a gente ia se alternando. Sim. Sabe? Então, depois ela entrou em coma permanente e não voltou mais. Isso foi ainda 6 meses. E nesse meio tempo nada. Não aconteceu nada. Na questão da família. Eu não fui atrás, a minha vida praticamente parou. Tá? Eu ficava em casa, eu escrevia pra Globo e cuidava da minha avó. No dia que ela morreu, agora fez 2 anos, foi dia 22 de abril, era um sábado, eu tava no velório dela, recebo uma mensagem de uma das pessoas que eu tinha entrado em contato lá, meses antes. Olha, essa pessoa que tu procura eu não conheço, mas o nome do pai dela é o nome do meu tio. Então eu vou te passar um contato que pode ser que seja quem tu tá procurando. Esse contato depois eu fui descobrir era da minha tia. Da tia biológica. Tá. Eu dei sorte. Quando aconteceu aquilo eu não acreditei, não, tá sendo muito fácil, sabe? Eu pensei que ia passar meses procurando e seguindo pista, não. Dei sorte e chegou ali. Aí eu contei minha história. Contei minha história pra minha tia. Na época eu não sabia, né? Ela, não, eu vou ver. No outro dia, isso aí de ir conversando tudo demorou 2 meses. Dia 22 de julho, 17 na verdade, minha tia chegou pra mim, ó. Eu conversei com a minha irmã, que é tua mãe. Ela confirmou a história. E tu tem mais 7 irmãos. Então, tipo, da noite pro dia caiu 7 irmãos, um vô, 2 avós, mais umas 4 tios e tias no meu colo. Tem que lidar com toda essa gente. Aonde? Lá em Palmeiras? O meu vô mora em Três Passos, tá, que é perto da fronteira com Santa Catarina e com a Argentina. Tá? A minha mãe, agora a parte interessante, a minha mãe morava em Porto Alegre. Porto Alegre, olha só. Eu tinha uma irmã, tenho, né? Uma irmã que ela mora em Capão da Canoa, que é praia, e ela morava perto de onde eu passava o veraneio quando era criança. E o que mais me surpreendeu foi eu tinha uma irmã que ela mora em Ijuí hoje, e ela também foi abandonada. E ela tinha encontrado a família 6 meses antes. Outra família? A mesma família que eu. Então, essa irmã sua que foi adotada por aquele casal? Não, uma irmã biológica. Uma irmã biológica. Que também foi abandonada. Pela mesma mãe que te abandonou? Mesma mãe que me abandonou. Ela abandonou 2 filhos. Mais. Abandonou mais. Ela abandonou meu irmão mais velho. E isso em Palmeiras das Missões mesmo. E deu a sorte de uma das enfermeiras ser amiga da minha avó. Então ela conseguiu ligar pra minha avó pra ir lá resgatar meu irmão. E foi a minha avó que criou meu irmão. Ixi, Maria. É complicado. Que história. E aí você vai lá e se apresenta pra família. Aquela sua nova família. Aqui estou eu. Não sei bem se eu sou o João. Não foi bem assim. Quando eu comecei isso, eu meio que parei com a disforia, sabe? Pô, tem 10, 20 pessoas novas pra conhecer. Sim. Sabe? E a disforia tá indo, o tratamento tá indo. Mas eu tenho que me concentrar nessas pessoas agora. E eu fui conhecendo, eu tirei tempo pra conhecer todos os meus irmãos. Tá? Desses 7 irmãos, eu conheci 6 nesses últimos 2 anos. Tá? O que falta me bloqueou. Sabe? Que é uma história bem complicada. Sim. Tá? E a última pessoa que eu fui conhecer, que eu fiz questão de conhecer, foi minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Tá? Antes disso, eu conheci todos os irmãos que eu consegui. Uma vez eu fui para Porto Alegre só para conhecer um irmão meu. Não falei com minha mãe. E cheguei lá de surpresa também, né? Porque daí ele ia avisar a mãe, daí ela ia lá, me ver, eu não queria isso. Tá? Conheci minha irmã de Juí. Tá?
E a gente tem o mesmo trauma, né? E ela se tornou minha melhor amiga nesses últimos 2 anos. Tanto que ela estava até hoje lá em casa. Eu vim viajar e deixei ela em casa. Que ela teve uns problemas com o sogro estava internado. Não, tu vai ficar aqui em casa. Sabe? Então a gente se aproximou muito. O que pra mim foi... Você estava buscando, então, quem sabe, um gancho na família? Deu sorte, sabe? Porque, assim, eu tenho um trauma. É um trauma difícil de dizer. Difícil de explicar para as pessoas. Que tu fala uma coisa e a pessoa vai ter milhões de perguntas que tu não sabe responder. Que vai contra o pensamento comum. Com a minha irmã, eu falo as coisas, eu entendo, ela fala as coisas, eu entendo. Sim. Não tem que detalhar. E foi da mesma pessoa. Isso era inesperado. Sabe, ninguém poderia esperar isso. Então a gente se fechou muito, sabe? Tanto que não fui eu que fui ver ela, foi ela que foi me ver. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, o dia que eu conheci minha irmã. Ela vai ver isso, depois eu vou morrer de vergonha. Por quê? É uma forma de você dizer pra ela quanto você ama. É que assim, aquilo que eu te falei, por causa da disforia, eu sempre tive dificuldade até de me expressar. Tá? E isso é uma das coisas que o tratamento melhorou. Tá? Eu tô conseguindo falar isso pra ti de boas. Sim. Tá? Mas assim, essa questão da disforia, eu contei pra 2 pessoas só da família. Que era essa minha irmã e essa outra irmã que depois chegou a me bloquear. Tá? Porque ela também tinha os problemas dela com a família e tudo, que não... É coisa dela, não me convém ficar falando. Tá? Foram só para essas 2. O resto só foi descobrir agora no início do ano, quando eu comecei a mexer com os documentos. Tá? Então, isso acontece metade de 2017. Quando estava chegando 2018, eu tive um problema com a minha terapeuta. Aí eu troquei de terapia. Troquei de terapeuta. E nesse meio tempo tinha aberto um ambulatório de LGBT na cidade. E lá tinha tudo. Tinha terapeuta especializado, psiquiatra especializado, o endocrinologista, que é importante. Sem isso eu teria que ir para Porto Alegre uma vez por mês. Tá? Então eu fui lá, agendei em consulta. Tá? E enquanto eu estava esperando, começou a me bater. Será que é isso mesmo que eu quero? Então, você ia começar um processo de... Aí sim ia começar a terapia mesmo. Terapia para mudança os remédios, sim. Ok. Quando é que você decidiu que você ia para esse caminho? Porque eu tenho a impressão, de novo, do alto da minha ignorância, que esse caminho é um caminho que não tem volta. Você entrou, ele não volta mais. Não né? tem. Então a decisão, por isso que se discute tanto, com que idade que deve-se começar a pensar nisso, né? Quando foi que você... Eu vou seguir a receita da tua terapeuta lá, né? Resolve teus problemas. Então você foi lá, resolveu com a família, se reatou com seu pai, etc e tal. Depois de tudo isso feito, você olhou e falou, bom, fiz tudo isso aqui e eu vou pro caminho da... Assim, o caminho eu já tinha decidido em 2016. Só que mesmo que tu decida pelo caminho, o pré-requisito é 2 anos de terapia. Antes de começar. Ok. Então esses teria que ter os 2 anos de eu teria que forma. ter de qualquer maneira. Não era só chegar lá e me dar remédio. Tá? Mas estava chegando a hora. E começou aquela... Será que é isso? Será que é isso? Sabe? Então, e faltava o elemento principal, sabe? Tipo, faltava alguma coisa pra mim, pra eu ter a certeza. Que depois eu descobri, era minha mãe biológica. Então, no início de 2018, eu peguei, fui pra Porto Alegre, fui pra conhecer ela. Então, finalmente, assim, depois de muito tempo, sentei cara a cara com a pessoa que tinha me abandonado. Eu não sei direito explicar como é que foi, sabe? Mas é muito estranho, porque é alguém que conscientemente não te quis. Sim. Sabe? E tu vai atrás da pessoa. Sim. Ela conversou comigo, me contou a história de todo mundo, me contou uma parte da história dela, não entrou no ponto
o que aconteceu comigo, sabe? Não pediu desculpa, não se justificou, Não, nada. não, sabe? A única coisa que ela disse que eu lembro agora é: te vendo assim, eu sei que acertei, né, quando eu te dei. Tá. O que de certa forma não é bem assim, né? Tá. A gente não sabe do que está em volta. Talvez até possa ter sido a sua sorte isso ter acontecido, né? Mas é difícil de contar a história que não aconteceu, sim, né? Sim. Mas qual é o que é o cerne da questão? É uma decisão que altera a tua vida que tu não escolhe. Sim. Sabe? Então, tipo, talvez a minha vida, se ela tivesse me criado, teria sido 1000 vezes mais difícil. Sabe? Ou não. Ou não. Mas assim, eu não teria esse trauma. Sim. Eu seria uma pessoa diferente. Sim. Sabe? Então é fácil de dizer: não, tu foi criado por pessoas com mais poder aquisitivo. Não, mas o preço disso que eu paguei. Sabe? E é uma coisa que a minha irmã sofre a mesma coisa. Você tem certeza que se sua mãe tivesse criado você, você não teria a disforia? Não posso afirmar isso. Tá? O que eu digo é: algumas situações que aconteceram na minha vida poderiam não ter acontecido. Sim. Ou análogas, sabe? Porque não teria acontecido mesmo. Sim. Da disforia é difícil de dizer. Sim. Porque não se sabe exatamente a origem da disforia. A suposição é que seja um pouco de fatores genéticos e um pouco do fenótipo, né, do ambiente. Mas não se tem 100% certeza. Sim. Então, aí, já estamos em 2018, eu conheci minha mãe, gente meio que, não vou dizer botou os pratos limpos, mas meio que organizou minha cabeça. Eu saí de lá, beleza, agora eu posso tomar remédio. Tá? Aí eu fui pro ambulatório, contei minha história, isso que eu tô fazendo aqui, e a médica me encaminhou pro endócrino, e daí comecei no dia 20 de março de 2018, faz 1 ano, 1 mês e alguns dias. Você, para começar, você precisou assumir umas responsabilidades. Você deve ter assinado algum papel, você deve ter... Sim, assina papel, porque assim, não existe remédio para troca de sexo. Sim. Tá? O que existe são remédios usados para tratamento de doenças que, quando usados em conjunto, os efeitos colaterais deles causam o efeito desejado de mudança de características secundárias. Sim. Ok. No caso, eu tomo 3 remédios, que é o hormônio propriamente dito, que é uma injeção na bunda a cada 2 semanas. Eu tenho que tomar um redutor de testosterona e tem que tomar um diurético, porque a combinação desses remédios retém água. A combinação retém água. Aí você precisa água. Eu imagino que esses remédios combinados devem ser uma bomba. E que deve ter efeitos colaterais. Na verdade... Porque tira você do trilho. Tira você do trilho. Eu estou usando eles pelos efeitos colaterais. Porque o remédio que eu uso para reduzir testosterona, ele é usado em tratamento de homens com produção excessiva. Sim. Tá? Qual é o efeito colateral dele? Ele diminui o tamanho da genitália, acaba com desejo sexual, usado, e a terapia essa é semelhante à usada na castração química. Sim. Esse remédio, que é a ciproterona que eu tomo, é o mesmo usado na castração química. Então, na prática, eu estou tomando um processo de castração química. Tá? Só que qual é a diferença? A castração química, ela é temporária. Parou de usar o remédio, volta. Só que eu estou tomando o estrogênio. O estrogênio causa... castra mesmo. Causa... Meu Deus, me falhou o termo. Ele deixa a pessoa estéril. Tá. Ele esteriliza. O estrogênio esteriliza. Tá. Uma vez que tu começa o tratamento, tu tem 4 meses para parar sem efeitos colaterais. Sim. Como eu comecei muito tarde, depois dos 28 ele é mais lento. Então eu tive uns meses a mais, mas já foi. Passou.
eu não posso falar pelos outros, mas pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Vamos elaborar isso. Vamos elaborar isso. Bom, então, né? Primeiro efeito colateral. Tem um armário para você Tem um armário, sair. Tem um armário para você sair, né? Tem um armário. Quer dizer, de um lado você está cuidando de se preparar, com etc e tal, mas houve algum momento, vamos falar do aspecto social agora, né? Você teve que sair do armário para tua família, para teus amigos, etc e tal. Houve um momento em que isso aconteceu, você tomou a decisão de fazer isso em algum momento, antes de... Como é que foi? Alguns amigos sabiam, mas eu mantive a informação bem poucas pessoas. Sim. Sabe? No momento que eu peguei o primeiro remédio, eu já fui falando, ó, um por um, né? Tá acontecendo tal e tal coisa, tô fazendo tal e tal coisa. Beleza. Tá. Vou virar mulher. Vou virar mulher, sabe? Eu nunca usei esses termos, né? Mas... Estou fazendo aqui, mas eu Assim, imagino o nível de cuidado que você tem que ter para elaborar esse tipo de pensamento sem que a pessoa te olhe na cara e fale assim, esse cara tá louco. Esse maluco enlouqueceu de vez, interna esse sujeito aí, porque tá completamente louco, né? Aí é nesses momentos que a gente descobre a essência das pessoas. Sim. Eu tive um amigo 20 anos. Eu tive junto quando ele conheceu a mulher dele, tive junto quando ele pediu ela em casamento, quando ele pediu ela em namoro, noivado, tudo. Então, e eu fui conversar com a mulher dele, que é muito minha amiga também. E contei tudo que estava acontecendo. Ela, tá. Eu acabei de falar pro meu marido e ele falou que é pra tu vir aqui em casa comer estrogonofe. Sabe? Então, tipo, tava nem aí. Não tô nem aí. Tô nem aí. A primeira vez que eu saí, já de mulher mesmo, foi ela que me arrumou, me ensinou maquiagem, tudo. Eu tava me trocando no quarto dela, o marido dela, ela entra pra falar comigo, assim, esqueceu. E eu lá morrendo de vergonha, botando o vestido, tudo, e ele entra e começa a falar comigo como se nada tivesse acontecendo, sabe? Como se tivesse tudo normal. Então... O que pra você deve ter sido sensacional. Nossa senhora! Foi Né? Foi uma experiência de novo, incrível. Aquela pessoa solitária que durante aquele tempo todo sofreu, agora tinha suporte de 1, 2, 3. Isso faz toda a diferença. Sim. Eu tive um amigo, quando eu contei pra ele, ele falou, tá, então a partir de hoje, em vez de te chamar de retardada, eu vou te chamar de vagabunda. E continua, sabe? Tirando sarro. Tirando sarro, sabe? Tá. Então, eles, os teus amigos de verdade não estão nem aí. Sim. Eles querem estar contigo por outros motivos. Sim. Claro que nem tudo é positivo. Eu tive um caso, um outro conhecido meu, conhecia 10 anos, sabe? Nós estávamos numa festa juntos. Ele chegou pra mim, olhou e disse, ó, eu respeito as suas decisões, mas eu não quero que tu dê em cima de mim. Do nada, assim, eu nem tinha conversado com ele. Eu, tá, mas eu não te dei em cima, eu não dei em cima de ti. Acho bom, fica longe. E nisso a gente tava no carro, voltando pra casa, que a gente tinha conseguido carona. Eu olhei pra ele, bom, vou falar o quê? Só que ele tava com uma cara agressiva pra mim. Eu, tá. Eu ia falar, você não é meu tipo. Não, eu olhei pra ele. Tu para de falar essas coisas pra mim, porque se tu não parar, eu vou pôr a mão na tua coxa. E ele parou e ficou quieto. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos voltar de novo naquela elaboração da coisa, do aspecto social da coisa lá, né? Você se organiza, etc e tal, começa o processo e chega um momento em que você precisa demonstrar socialmente que você mudou. E aí vem aquela história do vou me arrumar pela primeira vez, vou botar uma maquiagem, vou sair na rua não mais de João, vou sair de Maria. E botei um vestido. E nunca saí na rua de vestido, né? Por mais que você falasse, isso que eu queria, mas... Tem essa... Como é que você processa isso, sabe? Que eu acho que eu imagino que deve ter alguns momentos que são chaves, sabe? O momento que eu falo pra família... Esse foi um. Um momento que eu tomo a decisão, um momento que eu assino um papel dizendo assim, ok, entrei. São momentos chave. E acho que esse momento de você se... Eu não quero dizer montar, porque montar mas de você se vestir pela primeira vez como um outro sexo e sair na rua. Se apresentar. Mostra a vocês quem eu sou de verdade. Deve ser um momento eu não sei nem como descrever. Como é que é isso? Quando eu saí da minha amiga, eu peguei, não era um Uber, mas era um similar. O motorista entrou, eu não sei se ele não viu ou fingiu que não viu, porque era noite, né? Sim. Mas ele me tratou como uma mulher. Sim. De boas, assim, fui conversando. E eu,
meu Deus, isso não tá acontecendo. Eu não tô acreditando no que tá Que acontecendo. alguém me chama de mulher. Que tá me tratando como... Uhum. Então, foi maravilhoso. Eu queria repetir aquela experiência todo dia depois daquilo. Uhum. Mas foi saindo assim, né? Foi aos poucos. Minha mãe tem um cachorro, e quando ela vai viajar, ela deixa o cachorro comigo. E uma das minhas tarefas é óbvio, né? Passear com o cachorro. Um dia, tá, beleza. Tem que sair com o cachorro, me maquei. Me arrumei, fiz o cabelo, tudo, saí com o cachorro. Eu tremia na rua, de medo das pessoas. Uhum. E não aconteceu nada, sabe? Mas era... Claro, no início era assim. O que estão vendo quando olham para mim? O que eles estão vendo? Eu não sei. Você sabia o que você era, você se viu no espelho, mas não sabia o que aquele povo ia ver, né? Não sabia. Tá? As primeiras vezes foi assim, sabe? E eu tenho uma amiga que ela mora em outra cidade, e ela teve um surto depressivo. E eu falei pra ela, não, se tu tá mal, eu vou ir te ver. E fui passar um fim de semana com ela. E a gente saiu jantar. E eu me arrumei pra gente sair, né? Saímos, fomos no restaurante, entramos no restaurante. Quando eu piso no restaurante, pá, o restaurante inteiro se vira pra me olhar. Cidade menor ainda, né? Sim. Eu, o que eu vou fazer agora? Tá, ergui a cabeça e fui caminhando, normal, né? Por que o restaurante olhou para você? Eu tava de vestido. Mas eles sabiam? Eles não faziam ideia do que era. Aquela figura que entrou, ninguém conhecia? Ninguém conhecia, era outra cidade. Tá, mas aquela figura despertou o quê? É um homem vestido de mulher? Isso faz alguns meses, né? Então, tipo, o meu rosto hoje já tá com mais traços femininos, na época não tinha tanto. Sim. Então talvez seja por isso, mas eu não sei, sabe? Sim. Eu não sei o que as pessoas veem quando me olham na rua. Sim. Antigamente eu me incomodava mais, ficava pensando. Hoje em dia eu não me estresso tanto. Mas aconteceu aquilo, né? Eu, tá. Não posso fazer nada, né? Caminhei normal, pedimos coisas. E aí uma coisa que eu notei, restaurante, comércio, essas coisas, as pessoas se tratam bem. Não tem problema. Nunca me estressei em restaurante, sabe? Eu saí e fui numa boate no início do ano. Eu não costumo fazer. E pediram uma identidade. Eu não tinha trocado naquela época. E eu fui alcançar pro segurança, antes de eu mostrar pra ele, eu falei, eu vou te mostrar. Mas é totalmente diferente. Tá. E ele começou a rir, não tem problema. Pegou, viu, entra, não tem... Do jeito que está hoje, é até bom para ele. Entra e não vou contar para todo mundo que está aqui, porque... Né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Nesse teu processo da transição, quer dizer, você começa com um processo químico, é um processo químico, né? Processo químico. Vai surgir, em algum momento, a hora de você fazer a mudança do teu nome oficialmente, e para fazer, eu acho que tem alguns requisitos. Eu não posso chegar lá e mudar, não quero ser Luciano, agora sou Maria, e porque eu quero acontece. Não. Pode. Eu posso fazer isso? Pode. Mudar, inclusive, Pode. Eu achei que eu podia mudar meu nome de homem para homem, mas não de homem para mulher. Pode. Não, tu pode de homem para mulher, mas tu não pode de homem para homem. É pior ainda. Eu não posso mudar de Luciano para Jorge, não. Mas posso mudar de Luciano para Maria? Pode. Tá, Puta, eu tô muito ignorante nessa história toda. Mas isso é uma coisa que eu também fui descobrindo agora, não faz muito. O que acontece? Antigamente tu tinha que entrar com processo judicial, isso, provar que tu tava vivendo com outro sexo, provar que era importante pra ti. Eu me lembro disso. Sim, tudo. Tá. Ano passado, não vou saber te precisar quando, baixou uma resolução da STF. Qualquer pessoa pode exigir a mudança apenas declarando ser transexual. Não é necessário comprovação do tratamento hormonal. Aí que mora o problema. Tá? Então, se tu chegar lá no cartório hoje, eu quero mudar, eles vão mudar pra ti. De barba? De barba. Eu vou chegar de barba. Se tu chegar, se tu chegar de barba, vestido de lenhador, com um machado nas costas e dizer que... eu sou a Joana. Eles vão trocar. Tá? A única exigência que eles fazem é... mais burocrática, no caso, né? É certidão para provar que tu tá com o nome limpo. Tendo o nome limpo, tu troca. Tá. Como é? Bom, na sequência, então, você trocou teu nome, você tem um documento hoje? Tem.
De mulher. E fala pra mim com um sorrisão no olho. Né? Olha o sorriso. Vocês não estão vendo? Ah, não, vai dar pra ver. Quem tá filmando? Eu tô filmando, vai dar pra ver o sorriso quando ela fala tenho, com um sorrisão gigantesco, né? Que isso pra você. Como foi aquele momento em que você pega um documento na mão dizendo que finalmente eu sou quem eu achava que eu era, tirei um peso, me encontrei? Aconteceu isso? Aconteceu Tua isso. depressão desapareceu? Não, porque aí é outra história. Tá? Aí a depressão continua. Tem uma... Aí nós vamos entrar mais na ciência. Tá? Eu vou pedir licença para começar a entrar na ciência. Por favor. Tá? O que acontece? O que é um homem e o que é uma mulher? Pergunta básica. Tá? Que a gente não costuma se perguntar isso. Sim. O que é um homem e o que é uma mulher? Por que existe sexo? Gênero? Sim. Por que existe isso? Tá? E se parar para ver, a literatura médica comprova. O diforismo sexual, que é masculino e feminino, é a especialização do corpo, tá, para certas tarefas. Pega um caracol. Caracol é hermafrodita, masculino e feminino ao mesmo tempo. Tá? Mas a vida de um caracol é mais simples que a vida de um mamífero. Agora vamos voltar no tempo. Os primeiros homens, as primeiras organizações tribais, como é que funcionava? Tem a mulher e tem o homem. A tarefa do homem é coletar comida, Sim. garantir a sobrevivência da tribo. Sim. E como é que funciona a sobrevivência? Reprodução. E a tarefa da mulher é gerar vida. Tá? Então a gente fala cavalheirismo. De onde é que vem o cavalheirismo? O homem reconhece na mulher o papel importante de criar vida e se prosta para receber os perigos. O homem sai caçar que é perigoso enquanto Sim. a mulher tá tranquila. Tá? Sim. Isso vem lá de trás. É essa especialização. Tá? Para que serve sexo? Reprodução. A função do homem na reprodução é dar material. Uma vez que ele dá material, ele está livre para ir lá caçar de novo e garantir comida. A mulher não. Uma vez que ela está grávida, ela tem que receber cuidados. E daí que vem toda a nossa organização tribal, Sim. que vai evoluir na civilização de hoje. Sim. Tá? E o que acontece? A civilização, no geral, vai ficando mais segura. O papel da caça, enquanto caça, não é mais necessário do jeito que era antes. Então, se antes eu caçava comida, hoje eu caço dinheiro. Sim. Tá? Como eu não preciso mais me preocupar hoje em sobreviver até de noite, antigamente precisava, eu posso me dar ao luxo de cogitar outras coisas. Como, por exemplo, disforia de gênero. Tá? Disforia, que é o termo médico que a gente usa para transexualidade. Não é uma coisa que apareceu hoje. Não apareceu 10 anos atrás. Ela sempre existiu. Sim. Só que ela começou a ficar comum. Ela começou a ficar mais vista na sociedade. Quer dizer, quando você fala que ela fica comum, eu diria, ela começou a ficar mais familiar, porque eu não sei se aumentou o número de pessoas que têm a disforia. Talvez esse, percentualmente, em relação à história da humanidade, sempre foi igual. Sempre foi igual. É que agora a sociedade reconhece e começa a É que nem o autismo. O autismo antes existia, Sim. mas ninguém sabia o que era. Tinha qualquer nome, né? Você falava qualquer coisa. Qualquer coisa menos autismo. Sim. Mesma coisa hoje, com disforia de gênero. Qual é o grande problema da disforia de gênero hoje? Politização. Então, agora estamos chegando na parte legal. Parte que o bicho vai pegar. Deixa eu ver se eu esgoto aqui o assunto, né? Então estamos aqui diante da... Eu vou continuar usando a Amanda, tá? Que é o nome É o que todo mundo conhece. Tá, é o nome da Amanda. Então estamos aqui diante da Amanda, que tomou há 3 anos a decisão, né, de fazer a mudança. Tá feliz? Tô. Foi uma decisão acertada. Pra mim, sim. Você está lidando bem com essa mudança. O teu entorno social aceitou. Você não está sofrendo preconceito. Você não está sofrendo nenhum tipo de problemas de retaliação por ter tomado essa decisão, assim? Teve o caso que eu te contei, né? E teve outros parecidos. Mas assim, o preconceito ele existe. Não vou dizer que não, Sim. Longe de mim. Só que ele não é isso que muita gente alarda. Que qualquer coisa é preconceito e não sei o que, e todo mundo é transfóbico. Não.
Tu vai ver nas discussões, a pessoa falou transfóbico, tu já sabe que não é pra prestar atenção. Sim. Tá? É reducionismo. É que nem fascista, né? Virou um carimbo que serve pra qualquer coisa. Discordo de ti, vou te chamar de transfóbico. Sim. Sabe? Mas o que acontece? O cérebro da pessoa, independente se é homem ou mulher, quando ela conhece alguém, ela classifica como homem ou como mulher. Quando tu conhece alguém, ou uma pessoa trans, o teu cérebro quer saber onde eu coloco. E muita gente se ofende com isso. E isso durante um bom tempo foi utilizado como uma arma maravilhosa. Eu me lembro quando David Bowie surgiu, que ele assumiu uma atitude andrógena, durante um bom tempo ninguém sabia. E esse não saber criava uma situação em que tudo que ele conseguia era que ninguém ficasse indiferente. Ele entrou na sala, o mundo parava, porque como é que eu classifico aquilo, né? O Prince, surge o Prince, e você olha para aquele cara e fala, o que é aquilo? É homem ou mulher? Eu não sei, né? É neurológico, o cérebro precisa pôr. E as pessoas usam isso como uma arma, né, cara? Então eu vou usar essa incomodação que eu tô para fazer o meu marketing, aí vou fazer a coisa acontecer, né? E no mundo das artes, isso é muito comum, né? Sempre se usou essa história do transvestido, né? O homem de mulher, a mulher de homem, e isso sempre foi uma arma que quando você traz para o teu dia a dia, põe na tua frente, está sentado conversando comigo aqui, começa a dar um nó na cabeça, porque você chegou ali, eu falei, vou te chamar de ele ou ela. É claro que é ela, né? Porque eu já entendi a sua decisão, você já assumiu, é ela. Então, nós brincamos aqui no começo, só para vocês saberem, quando eu comecei o programa aqui, eu falei, ó, o bichinho tá nervoso aqui. Mas eu não falei bichinho no sentido masculino, eu falei do animalzinho. Entendi, sim. Porque você tava tremendo na minha frente, né? Suando. Calor de São Paulo. Você tava suando aqui, eu falei, cara, ela tá apavorada. Depois que eu falei, pô, bichinho não vai dar certo. Vão achar que eu chamei de bicho masculino. Aí eu falei a bichinha, que eu também não sei se vai dar certo. Não, aí é que tá. Tem uma diferença muito importante entre a pessoa que erra sem querer. Sim. Confundiu. Sim. Tá? E a pessoa que tá fazendo isso pra te atingir. Te ofender. Tem muita diferença. Sim. E tu sente. Que é aquela história a diferença do preconceito para discriminação. Quer dizer, preconceito todo mundo tem um monte, não adianta, todo mundo tem um monte, e eu guardo na minha cabeça e lido com eles. Algumas soltam o demônio e ele vira discriminação, né? Eu vou usar esse meu preconceito para te ofender, sabe? Para te atacar simplesmente pela decisão que você tomou, que não tem nada a ver com isso, né? E tem gente que força isso. Teve um caso de um vídeo, agora no início do ano, um vídeo que foi divulgado de uma transexual no Canadá, que ela tá numa loja e o atendente trata ela pelo masculino. Eu vi. E ela quebra a loja. Cara. Sim, eu vi. Tá? E aí, como é que tu quer ser respeitada assim? Sim. Não tem. Então nós estamos batendo num ponto que a gente até passou meio por ele no meio do caminho aí. Que é a questão do estereótipo e daqueles que pegam esse e usam a caricatura. Quer dizer, eu uso o extremo oposto. Então, no extremo eu tenho o seguinte, eu tenho você, que é uma mulher presa num corpo de homem, vestida de homem, se comportando como homem, tomando o maior cuidado para não deixar transparecer, porque assim você se protege e vive a vida inteira assim. No outro extremo, você tem aquele que é a caricatura, que se pinta, se assume, faz a bagunça toda, que se é por motivos artísticos, eu até entendo. Estou fazendo minha marca tudo, mas tem gente que não, que passou a usar isso aí como uma forma de atacar a sociedade, né? E aí entra naquela coisa da política, da militância e tudo mais. Entrou a militância e acabou. Então, quando se cria uma situação em que não há mais diálogo, é impossível ter diálogo. Se você entra num esquema da militância, não dá para sentar aqui e dialogar. Entendeu? Porque qualquer coisa que eu vou ficar apavorado aqui. Meu Deus, se eu falar alguma coisa errada, eu vou tomar porrada, porque tem um justiceiro social na minha frente aqui. Eu fui numa palestra, que a gente tem um grupo de apoio para pessoas trans no Passo Fundo. E eu fui numa palestra semana passada de uma das psicólogas do grupo, que ela deu uma aula para o pessoal da faculdade de psicologia sobre como é atender pessoas trans. E tava eu mais outras meninas lá. Uma coisa que dá pra ver é que as pessoas começam a medir palavras. Sim. Como é que eu posso falar? Desculpa se eu te ofender. Sim. É a pior coisa. Sabe? Essa coisa. Tu errou comigo? Continua, não precisa. Sim. Só que a pessoa fala, ele, desculpa. Isso incomoda. Tá? Porque tu vê que a pessoa tá, eu não quero te ofender, mas tu tá ali, eu sei que foi sem querer,
Eu não tô julgando errado, eu não tô julgando uma pessoa ruim por causa disso. Então não tem esse... Sim. Mas eu imagino a doideira que é. Vamos voltar mais àquele ponto lá então da politização, né? Tiffany no vôlei arregaçando. Para quem mora em Júpiter e esteve em Júpiter nos últimos 2 anos, Tiffany era um jogador de vôlei, que jogava vôlei profissionalmente, sem nenhuma grande repercussão, que se revela trans, muda para mulher e passa a jogar vôlei feminino. E ao jogar vôlei feminino vai parar na seleção brasileira e tem números que são números fantásticos quando comparado mulheres com mulheres, né? Aconteceu aqui no Brasil, isso é a Tiffany, que está jogando lá em Bauru, inclusive minha terra. Mas isso está acontecendo na bicicleta, tem uma campeã mundial de ciclismo, que também é assim. Se eu não me engano, aconteceu na natação agora. Tem acontecido no MMA, na luta, no UFC, não sei se não é o UFC, mas tem uma categoria que tem um trans que entra para lutar com mulheres, né? Esporte escolar americano tem acontecido muito. Esporte escolar americano também, né? Inclusive eu ouvi dizer que parece que na luta greco-romana tem alguém que vai ser campeão mundial agora aí também, que é uma pessoa trans, né? E começou uma discussão muito grande agora, que é aquela história. Alguém que cresceu a vida inteira como homem, recebeu treinamento de homem, comida de homem, suporte de homem, porrada de homem, testosterona de homem, virou homem, virou um adulto homem, e depois se transforma em trans. É possível brigar com uma mulher pau a pau, entendeu? Tá, para começar isso eu só quero dizer uma coisa. Não digam isso no Twitter, que se vocês falarem isso no Twitter, vocês são banidos. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Básico, a gente está falando de umas aqui. Sim. Tá? A mulher, voltando para aquele aspecto tribal, a mulher não precisa de tanta força física quanto o homem. Sim. O homem precisa mais. Então, Darwin básico, os sexos vão se adaptando ao ambiente. Só que... Deixa eu agregar uma coisinha pra você aqui. Nós estamos falando de alguma coisa que tem milhões de anos, tá? Milhões de anos, que funciona com um animal irracional. O teu macaco e a macaca também cuida do filhote, enquanto o macaco está lá brigando com o tigre, né? Quero voltar nesse exemplo depois. Então, para não parecer que nós estamos querendo forçar uma... Não, a gente está falando da história da humanidade. Se isso vai mudar no futuro, pode ser que mude. Mas hoje nós estamos contando uma história de evolução. O cérebro humano hoje funciona basicamente da mesma forma que naquela época. Sim. Então nós pensamos como se tivesse uma sociedade tribal. Ponto. Isso é fato. Então, o corpo, como é que funciona? Agora, a gente falando de diferenciação de sexo em termos de função. Mas como é que funciona isso no ponto biológico? A diferenciação. Eu vou dar uma tergiversada, mas eu volto para Tiffany. Okay. Tá? Como é que funciona? O corpo, na concepção, ele é basicamente feminino. Tá? O que vai fazer ele se tornar masculino quando ele se torna masculino? O cromossomo Y. Sim. O cromossomo Y tem um gene que, quando ele é presente, ele muda todo o desenvolvimento do corpo para se tornar o corpo masculino. E aí vem a recepção de testosterona e tudo mais. Tá? Tanto que, fazendo uma pausa, existem síndromes que a pessoa é XX, mas é homem. É um homem, tu vê, um homem. E tem síndromes que a pessoa é XY e é uma mulher. O que acontece? Uma mutação no cromossomo X que carrega esse gene. Sim. O gene do cromossomo Y. Aí a pessoa se desenvolve como homem, sendo XX. Estéril. Tudo isso daí é tudo esterilidade. Na mesma forma, o cromossomo Y pode ter uma mutação que ele não tem esse gene. Então o corpo se desenvolve mulher. Tá? A testosterona, ela é responsável por todas essas mudanças. Musculatura e tudo mais. Quando a pessoa treina para um esporte, é óbvio, ela tá usando a testosterona, ela tá usando essa vantagem biológica. Tá? Assim, sobre a Tiffany, eu não julgo a experiência de ninguém. Se ela achou que devia mudar, beleza. A minha crítica com ela é sobre a questão do vôlei. Tá?
o que que é qual que é o problema? O corpo masculino, ele não deixa de ser masculino simplesmente por baixar a testosterona. O cromossomo Y tá lá. Tu tá usando remédios pra inibir. Sim. Só que o efeito tá lá. Tá? A Ana Paula Henkel, se não me engano, ela postou que há 8, 10 anos, para os efeitos da testosterona sumirem completamente. Tá? E óbvio, o corpo de um atleta profissional é outra história, né? Mas a testosterona não vai te reduzir a testosterona, não diminui você de 1,80 m para 1,60 m. E não diminui o efeito da testosterona nos músculos, por exemplo. Tá? Ela deu algumas diferenças. A rede no esporte masculino é mais alto, porque o homem é mais alto. Sim. Tá? Na puberdade, a mulher para de crescer antes, sabe? Então a rede é mais baixa. É tanto exemplo, sabe? Não tem nada que justifica. Nada que não seja ideológico, político. Não tem fator biológico. Mas se você falar a respeito, você é trucidado. Cai. Nós vimos o que aconteceu agora com o Bernardinho, né? O Bernardinho foi obrigado a pedir desculpas por ter feito um comentário que só ele ouviu, mas que fizeram uma leitura labial. Porque se ele falar, os patrocinadores vão para cima. Sim, e perde patrocínio e vira uma loucura. E parece, eu não fui atrás dessa história, mas parece que ele foi num outro evento depois e falou a mesma coisa. Tem que ser discutido. E tem que ser mesmo. Sim. Porque é injusto. Qual que é o grande argumento? Que ela, por ser trans, tem o direito de jogar. Sim. Beleza. Mas as outras mulheres não têm o direito de ter um ambiente equilibrado? Sim. Eu, pessoalmente, pelo que eu entendo, eu sou contra mulher trans no esporte. Deve-se criar uma liga especial. Que se crie uma liga trans. Pois é. Né? Ou continue competindo no masculino. Se ela tiver capacidade. Pois é, mas que não vai acontecer, não né? Vai, não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Não vai acontecer. Não vai poder fazer isso. Só que tu não pode reduzir o direito de várias pessoas em nome de um direito de uma só. Que é aquilo que a gente tá falando de respeito e igualdade. Sim. Tá? Agora eu vou começar a citar livro. Vai lá. Tá? O Flávio Gordon, na Corrupção da Inteligência, ele comenta isso. Que uma das táticas de esquerda, a tática mental deles, eles sempre se colocam na posição de vítima. Nem que seja mentalmente, né? Porque a vítima, ela pode tecnicamente fazer o que ela quiser. Porque ela está tentando escapar de alguma coisa opressora. Então, aquela trans que a gente discutiu antes no Canadá, a Tiffany, ela é sempre vítima, ela está sempre sendo oprimida. Ela pode falar o que ela quiser. Ela pode falar as bobagens que ela falou para Ana Paula. Como é que ela falou que não sabia quem era? Sim. Tá? Que ela nem morava no Brasil para dar opinião, como se importasse. Sim. Tá? Mas assim, a Ana Paula tinha uma lista de argumentos que até hoje permanecem sem resposta. Então tem essa questão da vítima, que é muito forte. Ninguém quer do lado do opressor. Tá? Em suma é isso, sabe? Na minha opinião, não precisava ter. Não pode. Tá? E aí a gente entra naquela coisa que Bastiat fala, tá? Na lei. Sim. No momento que tu pega uma sociedade, separa ela em grupos e começa a dar privilégios para um grupo, todo o resto vai criar animosidade para esse grupo. Sem dúvida. Sem dúvida. É o que acontece mais ou menos com os políticos hoje. Sim. Sim. E isso acaba funcionando contra o que se busca, porque no discurso queremos igualdade, tornando pessoas mais desiguais, né? Porque em nome de alguma, sei lá, de alguma recuperação, de escapar desse vitimismo e coisa e tal, né? Amanda, você tem encontrado muita gente, você se expôs no Twitter, e você põe claramente lá, você escreve na tua bio do Twitter lá, né? Jornalista, não sei o que, trans, você põe trans, conservadora, etc. Pra piorar a história pra piorar. Não, trans conservadora. É aí que tá. É mais difícil. Eu queria falar isso antes, mas eu perdi o timing, não vou falar agora. É mais difícil sair do armário como conservador do que como trans. É muito mais difícil. Eu saí com uma ex-colega minha de faculdade. Porque outra coisa, de todas as pessoas que eu conheci na faculdade, eu perdi o contato com todo mundo. Ninguém mais quer falar comigo. Sim.
sabe? Sim. E não é coisa de ser trans, porque acontecia isso era de antes. É porque é conservadora. Sim. Tá? Então ela não sabia do Twitter e tudo mais. Ela chegou, essa colega minha, daí a gente foi jantar. Fazia anos que a gente não se falava. E ela não sabia que eu era trans, sabe? Ela ficou sabendo na hora, assim, dela. Não, vamos sentar e conversar. Aí ela conversou, não, de boa, sabe? No trato dela, uma hora ela olhou. Como assim tu tem opiniões políticas diferentes das minhas? Com essas palavras, sabe? Sim. Então, é mais difícil sair como conservador. Então, porque assim, uma coisa que eu percebi: esquerda e direita. Ninguém tem noção do que é esquerda e do que é direita. Sim. Tá? Eu lembro que eu aprendi no colégio a seguinte definição: a esquerda se preocupa com as pessoas. Sim. E a direita se preocupa com o dinheiro. Sim. Como é que tu não vai ser de esquerda? Não tem, é impossível não ser. É impossível não ser. É impossível não ser de esquerda nisso. E o conservador é aquele sujeito que não quer mudança, que quer manter tudo como era, que sonha com um passado idílico, quer que tudo volte, quer de volta à revolução, né? Quer 64 novo. Esse é o conservador. E que também não tem nada a ver. Também não tem nada a ver. Porque qual movimento que tu vê hoje que quer voltar para esse passado, para um passado mais tribal? Tá mais pro feminismo. O que é o crescimento da civilização? Nós adquirimos conhecimento jurídico, filosófico e tudo mais. Nós temos capacidade de nos expressar com ideias, argumentos complexos. Tá? E o que o feminismo faz? Vai lá e se a mulher com as tetas de fora pintada na rua. Sabe? Isso é um retorno. Pedindo respeito. Pedindo respeito. Respeito, sim. Como se... Então, toda essa volta para uma barbárie que não faz mais sentido. Tá? O que estava acontecendo na Venezuela algum tempo atrás? Deve estar acontecendo ainda, porque a situação não melhorou. Sim. As pessoas estavam voltando a caçar para comer, né? Porque não tinha comida. Usando carvão, madeira para cozinhar. Voltamos à Idade da Pedra. Sim. Tá? É completamente o oposto da civilização. E é isso que a gente vê. As pessoas falam: eu sou progressista, eu sei o que é bom para a sociedade. Você estava querendo me dizer que a tua opinião vai dar mais certo que a sabedoria coletiva de todos os milhões de pessoas conservadoras de todo ao longo da história que criaram a civilização até hoje? Sabe? É ridículo. Assim, rompe com tudo que já veio atrás e vamos começar de novo, como se houvesse essa postura mágica, né? Ou não tem? Isso aí dá um programa inteirinho. A gente já está aqui no nosso limite. Tenho aqui, tempo. Né? Ontem saiu no jornal, eu não me lembro se é aqui em São Paulo onde foi, que os caras começaram um processo de atendimento ginecológico para pessoas trans. Um homem que se transforma em mulher visitando uma ginecologista. Né? Qual é a lógica disso? Só para explicar nessa, a gente está falando do corpo ser feminino desde o início. Tá? Sim. O processo de transformação do homem para a mulher, ele vai ele tem toda essa carga, toda essa mudança da testosterona que tu tem que retirar, que demora. Sim. O processo da mulher para o homem é muito mais fácil, porque tu está fazendo uma transformação que o corpo dela consegue receber de boas. Você coloca a testosterona ali, você não tem que tirar, eliminar. Lembra, o corpo começa como mulher, então para transformar ele em homem é muito fácil, relativamente. Então eu conheço homens trans que tem barba, tu olha na rua, tu não diz, mas quando ele abre a voz é fina. Sim. Tá? E a voz demora mais para engrossar. A minha voz até ela tá eu não fiz tratamento de voz, então às vezes eu perco o tom. Então dá pra ver, mas sobe, desce. Tá? A voz, o hormônio não muda, tem que fazer tratamento. Sim. Mas também não dá pra ficar com essas vozes estridentes. Sim. Então, estamos levando. Então, o homem trans, ele continua fértil. Tá? Se ele fizer sexo com homem, ele engravida. Não tem. Então é necessário. Vamos de novo, já me deu um nó na cabeça. Peraí. O homem trans, que é uma mulher nasceu mulher, que virou homem, uma mulher que virou homem, se fizer sexo com outro homem,
Ela engravida. Engravida. Ok. Já tem casos. Porque o equipamento está lá. O equipamento, Você não eliminou coisa nenhuma. o equipamento não muda. Você pode ter inibido alguma coisa, mas você acabou de dizer, você não eliminou. Você está, na verdade, colocando outras características. Mas se fizer a relação, vai engravidar. Né? Uma mulher, um homem que virou mulher, ele se torna e fica estéril. Ele está estéril. Está estéril. Tá. Tem essa diferença. Tá. Então, mesmo não fazendo uma cirurgia para tirar. mesmo não fazendo. Tá. Então, pro homem trans, é necessário um gineco. O pessoal tava falando disso no nosso grupo de trans até hoje mesmo, sabe? Ok, quer dizer, o homem trans é a mulher que virou homem. Evidentemente, ela tem. Ela não vai visitar um urologista, ela vai no ginecologista porque tem útero, tem Da ovários, mesma tem tudo forma lá. que eu vou precisar usar um urologista uma hora. Sim, sim. Isso não muda. Ok. Tá? E uma coisa só que eu queria deixar claro, que a gente tá falando de homem, mulher, até agora há pouco, socialmente, quando a gente falava homem, era uma coisa. Quando a gente falava mulher, era outra coisa. Mas era a mesma coisa. Hoje em dia já não é bem assim. Só que a realidade biológica continua a mesma. Eu sei que eu tô fazendo mudanças no meu corpo, mas eu não vou deixar de ser uma pessoa XY. Sim. Não importa o que eu faça. Sim. Mesmo que eu faça uma cirurgia de alteração dos meus órgãos genitais, que também não é 100%, eu vou continuar sendo uma pessoa XY. O que acontece? Para se adequar a essa nova realidade que tem que incluir trans, nós separamos o homem biológico do homem como categoria social. Sim. Sabe? O homem biológico é uma coisa, o homem social é uma coisa. Mulher biológica, mulher social. E é no social que o bicho pega. No social que o bicho pega. É lá que a encrenca aparece. Eu sou uma mulher no conceito social da coisa, mas não no conceito biológico. Sim. Tá? E essa é uma distinção que eu faço. Não vi... Mas em nenhum momento eu me afirmei como mulher biológica. Né? Um plano de saúde vai te categorizar como homem. Por quê? Vai aparecer a Amanda lá no... Porque existem diferenças. Sim. Da forma como homens e mulheres reagem à mesma doença. Sim. Sem falar na diferença em indivíduos e tudo mais, mas sim. Existem essas diferenças. O que é absolutamente natural. Natural. Não tem nada de absurdo no que está sendo dito aqui. Sim. Se eu for internada por alguma coisa, Deus me livre, e as pessoas verem lá mulher, é capaz de elas me darem um tratamento totalmente ineficaz. Sim. Tá? Mas tem gente que acha que se tu fizer isso vai ser o quê? Preconceito. Sim. Acabou o debate, né? Falou preconceito, acabou o debate. Sim, sim. Aí não tem mais, ninguém mais tem, você não tem mais razão ali, né? Tá nos teus planos fazer uma cirurgia? Por enquanto não. Porque os pré-requisitos para cirurgia são amplos. Tá? Eu nem sei todos. Eu sei que um deles é 2 anos de vida, digamos, transformada. Ok. Tá? Eu não tenho um décimo disso, então eu não penso nisso por enquanto. Quando chega a hora... Vamos partir para os finalmente aqui. Dá pra gente continuar aqui muito longe, mas eu também o programa não pode explodir o tamanho dele, né? É uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente aqui. Você te atrai em homens. Você no momento você está fazendo uma paquera, você vai conhecer alguém, você está no barzinho e pintou um flerte, né, alguma coisa assim. Qual é o cuidado que você se vê obrigada a tomar antes de avançar um pouco? Você tem alguma postura moral, algum questionamento, alguma que você se vê obrigada a dizer? Eu prefiro contar. Sabe? Sim, mas em que momento? Eu acho que conta no início, né? Porque eu sei que sabe, eu não sei. Porque eu conheço, tem uma amiga minha que é trans também, e ela me contou que ela tava numa festa, o cara chegou nela, ela não falou nada, né? Levou ele pra cama, tudo foi que ele viu. E ele olhou e, tá, vamos, não tem problema. Já tô aqui, vamos. Mas não dá pra esperar isso de todo mundo. Porque uma coisa, isso a gente tava conversando no Twitter esses dias, uma coisa é tu querer uma pessoa pra uma relação. Sim. Tu conhece a pessoa, tu entende, não, mas eu gosto de ti mesmo assim, vamos. Outra coisa é tu querer uma noitada com a pessoa. Tá? Na noitada tu tá procurando se satisfazer. Tu não quer necessariamente conhecer.
Então tu vai chegar lá, o cara que é uma vagina vai chegar lá, tem um pênis no lugar. Quando a pessoa daí vê que o pretendente que ela escolhe não é do jeito que ela quer, é natural, não quero. Porque eu saí de casa para ter experiência X, eu não quero ter experiência Y. Sim. Tá? E a pessoa pode ter uma reação violenta. Pode ter. Sim. E isso é excessivo. Tu não pode obrigar as pessoas a te quererem. É o básico do básico, né? E aí qual é a relação? Sempre preconceito. E aí não vai bater de novo. Vamos voltar no Joãozinho, lá no começo. O Joãozinho com 3 dias de nascimento. Essa repulsa que as pessoas podem deixar transparecer para você no momento em que você se diz, olha, pera um pouquinho. E eu não estou nem me referindo eu estou na cama com alguém, não. Eu estou no dia a dia. No dia a dia. Vim conversar com você, a Amanda, e descobre que você é trans, como assim? Olha a minha cara, olha a cara que eu fiz, né? Isso bate em você? Como é que você aceita? Ela fez uma cara de ué. A pessoa fez uma cara de que ela está muito desconfortável com a minha presença, né? Como é que você trata essa... Assim, eu nunca senti isso de desconhecidos. Sim. Sabe? E já, aquilo que a gente voltamos para a questão do cérebro, né? O que mais me aconteceu foi de amigos, assim, me tratando como homem ainda. Tô assim. Sim. E tô me tratando como homem. Um amigo meu esses dias me falou, eu sei que eu tô te tratando assim, mas mas eu te conheci de outro jeito. Sim. E essa troca de posição do cérebro é difícil. Não é da noite pro dia. Não dá pra... Eu nunca cheguei pra ninguém e disse, agora eu quero que tu me trate como mulher. Nunca falei. Eu só falei, tá acontecendo tal coisa. Na cabeça dele é o João com a roupa de mulher. Tá. Eu nunca pedi. Nunca pedi para as pessoas falarem isso. E vai com o tempo. Vai indo do tempo delas. Bom, o que vem pela frente aí? Quais são os seus planos? Você continua vivendo lá Sim. O que aconteceu, que até a gente cortou. Quando a minha avó morreu, meu avô caiu em depressão. Tá? E uma depressão leve e tudo mais. E eu comecei a trabalhar com ele. Sim. Na empresa da família, que é uma gráfica pequena. E eu passei um tempo ajudando, cuidando dele e tudo mais. Agora ele achou outra mulher, casou, tá? Eu já estava morando com ele, eu tô morando sozinha já faz um ano. Tô querendo mudar de emprego, né? Porque eu parei de escrever e tudo. O máximo que eu faço é escrever sobre guerra cultural na internet. Sim. Tô procurando outra coisa, né? Vamos expandir. Para qualquer lugar. Não importa que seja lá, pode ser aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for. Onde aparecer. Rio não, que Rio é muito quente. Mas onde aparecer eu tô disposta a tentar algo novo. Tá? Então, legal. Já precisa fazer o blog da Amanda. Eu tenho o blog, né, que eu escrevo. Tá? Como eu tenho pouco tempo sobrando, eu tento escrever uma vez por semana. Eu não sei que tamanho é a sua armadura emocional para suportar a porrada que você toma por ser conservadora e não por ser trans. Do jeito que está hoje, trans é até vantajoso, sabe? Você fala, olha, eu sou aquela minoria que vai preencher uma pancada de espaços que a sociedade abriu, né? Eu sou parte dessa minoria, né? Isso pode ser até bom, de certa forma, né? Mas o conservador não. É complicado. E eu ia dizer você, não tem ninguém que eu me lembre, assim, que a gente saiba claramente, uma pessoa que é trans e que defende o lado mais conservador, que é o que você faz, estabelecida, com um blog, com um lugar que eu possa recorrer para saber. Aconteceu comigo, né? Eu vi uma thread honesta tratando a coisa com começo, meio e fim, e falei, cara, finalmente. E fui ver quem era uma pessoa trans, né? Falei, cara, cadê onde tem mais, né? Não existe isso, o mercado não tem. Então acho que eu não sei o que você pretende fazer com esse seu blog aí, mas ele podia ser um ponto de um porto seguro para quem quisesse buscar as informações sem ter uma coisa que aconteceu, eu sou mais ativa no Twitter, né? Sim. Uma coisa que aconteceu, eu conheci muita gente. Sim. Sabe? Se eu tô aqui hoje, eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui graças a várias pessoas que me incentivaram, me ajudaram. Sim. O pessoal que ficou sabendo que eu vinha pra cá, vamos sair, vamos conhecer, sabe? Então eu tenho tudo a agradecer por essas pessoas. Legal.
geralmente são pessoas que não são trans. Uhum. Nessa história toda eu conheci algumas, poucas, que têm uma visão política mais parecida com a minha. Eu fiz questão de fazer amizade com todas, sabe? Porque Você tem que tirar elas do armário agora. Não, já são... Já são? Mas, tipo, depende, fora do armário como conservadora, que é uma parte mais difícil. Sim. Sabe? Então, aquela coisa, não existe vazio em política. Uhum. Sabe? Por mim, eu ficava em casa jogando videogame o dia inteiro e deixava isso de lá. Mas tinha esse vazio, Sim. sabe? E eu acabei ocupando. Sim. Então, tamo aí, né? A quantidade de pessoa que vai me odiar depois dessa entrevista vai aumentar, mas não tem... Eu não sei por quê, cara. Pelo lado da conservadora... Tá. Não, pelo lado da militância. Todos os progressistas estavam animados ouvindo a entrevista. Uma amiga minha estava conversando no Twitter com outra menina trans, né? E a menina comentou que não gosta, que não é pra chamar de traveco, que todas as trans se ofendem. Uhum. E essa amiga me perguntou o que eu acho do comentário. Eu não me importo que me chamem de traveco. Uhum. Sabe? Daí a guria me bloqueou. Te bloqueou? Sem conversa, sem nada. É porque você é um horror pra esse discurso aí todo. Bom, olha que bonito que eu vou falar agora. Presta atenção que eu vou falar com todas as cores aqui. Amanda, você não tá sozinha. Hã? Você não tá sozinho. Foi algo que eu tenho descoberto todo dia nos últimos anos e foi maravilhoso. Uhum. Teve pessoas assim que eu não tenho muito contato. Uhum. E quando ficaram sabendo que eu tava vindo para São Paulo, me mandaram DM no Twitter. Meu telefone é esse, me liga. Tá. Vamos sair conversar. Legal. E é isso, a vida é assim, são encontros, né? São encontros, né? Quem quiser te seguir, vamos lá, em que rede você tá? Eu sou mais ativa no Twitter. Tá. Meu nome é @Sindman. SINDMANN. Sindman. Sindman, tá. Tá. Eu tenho um perfil no Facebook com essa mesmo nome, só que eu não uso. Só tá lá pra manter o... Tá. Então, geralmente no Twitter. Quem quiser ler o blog, o endereço tá lá também, porque... Tá lá no Twitter também, achou lá? Você pega lá, tá? Sim. No blog eu não costumo tratar muito de transexualidade. Uhum. Que apesar de tudo eu acho um assunto chato. Mas se você olhar pelo ponto de vista de que eu vou esclarecer, eu vou jogar luz no assunto, ele ganha uma outra dimensão. Não, que nem a Ana Paula fez. Que nem a Ana Paula fez. Ana Paula pegou o assunto e falou, pera um pouquinho que eu vou jogar luz no assunto, sim. Né? E ele ganha uma dimensão. Eu tendo a fazer isso, né? Pego o assunto, explica. Sim. Até em texto, sabe? Outras coisas. Vou dar um exemplo. Teve agora, no final do ano passado, acho que março, que teve aquele caso de uma reportagem da Folha que sobre uma pesquisa que descobriu que em áreas dominadas pelo tráfico, não lembro se era em São Paulo ou no Rio agora, existem menos crime do que em comparação. Que é natural. Quando eu li essa manchete, eu não li a matéria. Eu li essa manchete. Sim, isso é óbvio. Vamos seguir em frente. Sim. Tá? E depois, no resto do dia, eu vi que tava um bafafá sobre aquilo. O que queria ver, o que queria dizer. Então, não, mas isso aí é lógico. Sabe? Não tá falando nenhuma novidade. Vamos escrever sobre isso. Sim. Peguei, li a pesquisa inteira. Tá? A pesquisa era brasileira, para brasileiros, mas para fora, então era em inglês. Li a pesquisa inteira em inglês, expliquei como é que foi feito, coleta de dados, tudo. E foi pra teoria, né? Que é aquela coisa... Num sistema autoritário, se suprime liberdade. Se suprime liberdade, tem mais ordem, menos crime. Sim. Tá? É óbvio. Sim. Vai rouba alguma coisa na China, se acontece você. Já foi, né? Mas legal. Bom, olha aqui, ó. Como eu falei pra você no começo, eu falei, não sei o que vai dar nosso papo, eu não sei pra onde ele vai. Eu tinha algumas... aliás, tinha e continuo tendo uma série de questões... sou completamente ignorante no assunto, então se em algum momento eu passei do ponto aqui, você me desculpe, eu devo ter mas... feito cara feia. Eu nem sei, eu não vi cara feia, eu vi você respondendo tudo aí, mas se eu passei do ponto em algum momento, você já me desculpa, tá? Mas eu revelo a minha total ignorância e eu fiz questão de trazer você aqui para entender
Cara, a Amanda é uma pessoa igual a qualquer um de nós, sabe? Não tem nada de diferente aqui. Ela tem aparência igual a gente, tem ela fala igual a gente, ela tem conta para pagar, ela não tá aqui com purpurina jogando, não botou a mão na minha coxa, não fez nada. É uma pessoa normal, como qualquer outra aqui. E a única coisa que ela tem uma diferença que está encoberta, né? Está encoberta, né? E isso não é suficiente para a gente fazer um carnaval com esse assunto. Pelo contrário, se ela for competente, eu falei você, né? Se tiver café no Bully, manda um currículo aqui que nós vamos encaminhar para um monte de gente. Ter um café no Bully é o que a gente precisa hoje em dia. Se alguém quiser me chamar para alguma coisa, meu e-mail também tá no perfil, sabe? Tá lá também. Tá lá tudo, tô aberta a novas experiências. Na área de comunicação. E mídias sociais e tudo mais, né? Tem experiência em mídias sociais, tem experiência em jornalismo, publicidade eu fiz um pouco, então estamos aí. Amanda, obrigado pela visita, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Adorei o papo aqui. Podia ficar mais umas horas aqui conversando, mas a gente vai ter chance depois de voltar. Bem-vindo ao Leadercast, viu? Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast nasceu da minha obsessão pelos temas liderança e empreendedorismo. É em torno dele que eu construí minha carreira com mais de 1000 palestras, nas quais distribuo iscas intelectuais para provocar equipes e indivíduos a ampliar seus repertórios e sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Leve o fitness intelectual para sua empresa. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.